Na live de hoje nós vamos conversar sobre os 14 hábitos que você pode estar praticando por aí e que podem estar boicotando o seu econegócio, às vezes até mesmo sem que você perceba. E quem sou eu para falar isso tudo com você? Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Fabiola Pesce e eu ajudo donos de negócios sustentáveis a estruturarem os seus processos de venda e despertarem o desejo de compra pelos seus ecoprodutos e assim venderem mais e com isso começarem a construir um legado a partir da sua ecomarca. O que a gente tem dentro do perfil Empreende Verde? Todo o conteúdo é focado em donos de negócios sustentáveis e com o objetivo de vendas, que é um tema que nem sempre se traz por aqui. A gente fala sobre sustentabilidade, a gente fala sobre mais processos sustentáveis, a gente pensa em novas dinâmicas para a sociedade poder deixar de onerar tanto a natureza, de superlotar todos os processos da maneira como é hoje. Mas quantas pessoas te ajudaram a vender esse ecoproduto incrível que você tem para vender no dia de hoje? Então, tem muita gente por aí que está ensinando pessoas a terem negócios que são mais sustentáveis. Eu não faço nada disso por aqui. O meu objetivo aqui é pegar pessoas que já são sustentáveis, que já têm sustentabilidade no âmago do seu processo, no seu compromisso ético e ajudar essas pessoas a estruturarem seus processos de vendas. Porque ao longo dessa jornada, né, e falando com donos de negócios sustentáveis todos os dias da minha vida, desde o ano de 2012, uma das coisas que eu aprendi é que donos de negócios sustentáveis costumam ser pessoas que têm um alto valor de contribuição para a sociedade, eu diria até que um altíssimo valor de contribuição para a sociedade, são pessoas que têm produtos muito valorosos, que têm um valor às vezes até acima da média do mercado, mas que por alguma razão essas pessoas, sem saber estruturar seus processos de venda, sem saber encontrar a pessoa que dá valor porque elas vendem, acabam por vender pouco, vender mais barato do que deveria ser, ou às vezes até dá de graça, e a gente vai falar sobre tudo isso ainda nessa aula de hoje, porque nesses 14 hábitos que boicotam o seu agronegócio, uma das ações está, e aqui falo da cadeira de uma pessoa que ficou por 4 anos voluntária num mecanismo de economia circular, e um dos mecanismos que boicotam o seu econegócio é você trabalhar de graça. Existe estratégia para trabalhar de graça, existe uma metodologia que te faz ganhar velocidade em vendas trabalhando de graça, mas trabalhar de graça sem ter isso dentro de uma estratégia está na lista de uma das 14 coisas que boicotam o teu econegócio sem que você perceba. Porque muitas vezes, e eu vivi isso, né? A gente é tão apaixonado pelo que a gente faz, a gente é tão apaixonado por essa bandeira, por querer mudar alguma coisa na sociedade, que nem no meu caso, dentro da economia circular, o meu foco na época era diminuir lixo no mundo. Então, tem gente que tem a causa os animais, os veganos, a gente tem muitas bandeiras quando a gente tem negócios sustentáveis. Até uma nova maneira de existir na sociedade. E daí pensando e tão ansioso naquele senso de urgência que a gente sente de querer regenerar a sociedade, de querer melhorar o mundo, o que a gente faz? A gente dá de graça de uma maneira que não tem estratégia, que ainda algumas pessoas acabam nos taxando por ecochatos, e ao invés de a gente ser uma pessoa que está ganhando popularidade, que está ganhando visibilidade, que está ganhando mais pessoas conectadas com o nosso propósito, a gente acaba perdendo seguidores, perdendo compradores, simplesmente por falta de estratégia, por estar com esse senso de urgência, porque né, a gente quando desperta para sustentabilidade, eu digo que é que nem um bichinho que te picou, e muitos de vocês me falam isso também, porque daí começa a pegar lixo no chão, tem gente que não consegue mais passar sem ter ração animal dentro do carro, cada um tem uma causa, mas depois que aquilo ressoa dentro do teu campo, é muito difícil que você simplesmente passe a ignorar de um dia para o outro e não tenha esse senso de urgência, essa vontade de até contagiar mais pessoas dentro disso. Então,
Existe uma maneira certa de exercer esse poder na sociedade, de alguém que está influenciando, de alguém que está mostrando soluções, e existe uma maneira errada. E como é que você sabe se você está da maneira certa ou da maneira errada? Se você estiver da maneira certa, você vai ter sim já uma legião de seguidores, vai ter uma audiência regular, você vai estar contagiando as pessoas para a sua solução, você vai conseguir, quando abrir uma campanha de venda, ter resultados financeiros, porque essas pessoas percebem valor no teu produto, querem te apoiar. Se isso está acontecendo, você está do seu jeitinho, fazendo da maneira certa. Mas se você estiver fazendo da maneira errada, provavelmente você se esforça e não tem resultado proporcional ao esforço que coloca. Você não consegue vender tanto quanto gostaria. Você não vê essa legião de pessoas se formando ao seu redor. Você provavelmente tem dificuldades financeiras. Você muitas vezes se questiona, será que sustentabilidade foi uma boa ideia, não foi uma boa ideia? Por mais que aquilo esteja aqui dentro de ti, com aquela coceirinha pulsando, né? Às vezes engolindo, e você precisando fazer isso, tem gente que leva isso por mais de 10 anos sem ter receita financeira. Será que não existe uma maneira de tornar esse teu projeto, essa tua iniciativa um pouco mais forte? Eu acredito que existe. E não só acredito, como eu angario pessoas que querem tornar seus econegócios iniciativas fortes, prósperas, que te deixem nesse jogo por um longo prazo. E essas pessoas, quando me procuram e aplicam o método Sustente, as aulas, maratonam o meu perfil, elas aplicando o que eu ensino, acabam tendo resultados efetivos. Muitas das pessoas, resultados rápidos, em menos de 8 dias, em menos de 10 dias, em menos de 15 dias. Tinha pessoas assim com faturamento. Tem uma das meninas até que em menos de 30 dias ela faturou 5 vezes o valor do investimento do Sustente, que é 797. Então, a gente consegue perceber que colocando, estruturando um processo de vendas, a gente aumenta o volume de sustentabilidade, porque a gente passa a angariar pessoas do jeito certo, porque a gente começa a criar uma legião de seguidores, de interessados, de pessoas que estão conectadas com o mesmo propósito que a gente. Então, deixa eu até escrever aqui. Enquanto isso, deixa eu perguntar, quem está aqui pela primeira vez, eu vou colocar o nome desta live, 14 hábitos que você pode estar praticando e que podem estar boicotando seu econegócio. E a gente vai hoje ainda nessa live não só ver esses 14 hábitos, mas a gente vai descobrir como resolver cada um deles. E daí, se você está aqui pela primeira vez, coisas que eu gostaria de saber sobre você. Primeiro, se você já vende um produto ou serviço sustentável ou se você pretende vender. Caso você já venda um produto ou serviço sustentável, escreve aqui pra mim o que você vende, porque daí, de repente, eu até dou exemplos no teu nicho. Aqui, ó, Pamela dizendo, estou aqui pela primeira vez. E você já vende um produto ou serviço sustentável, Pamela? Se sim, conta pra essa rede aqui o que você vende. Então, é uma maneira de vocês se conhecerem na rede, de vocês apresentarem seus produtos. E assim, eu quero explicar para vocês que o que eu mostro aqui ajuda a levar a sua ideia em sustentabilidade para o patamar de um projeto produtivo e lucrativo que te mantenha nesse jogo por um longo prazo. É uma promessa de estabilidade financeira através da venda de produtos e serviços sustentáveis, mesmo que hoje você esteja só na fase da ideia. Então, é muito legal porque eu tenho vivenciado esses processos com muitas pessoas desde que isso surgiu, e isso surgiu na pandemia, em 2021. Então, são 4 anos maturando, escrevendo, gravando, os 2 primeiros anos praticamente gravando, e eu lancei, eu não sei exatamente qual foi a data que eu lancei o Sustente, se vou olhar, mas desde então, as pessoas que chegam têm resultados rápidos e é muito legal. A Pamela dizendo, eu já vendo, faço ecojoias, upcycling de joias e bijuterias. Maravilhosa, baita mercado. E daí aqui, gente, eu gosto de lembrar vocês que o mercado sustentável, né, o mundo dos negócios sustentáveis é um dos que mais cresce, tanto no Brasil quanto no mundo, e um dos que mais vai crescer nos próximos 10 anos. Isso significa que esse é o melhor momento para iniciar ou crescer um negócio sustentável.
Então, presta atenção que se você tem uma coceirinha dentro de você, pulsando, que quer te encaminhar para um negócio sustentável, você está no lugar certo. Inclusive, isso que você está vendo aqui é uma das lives das terças-feiras. Todas as terças-feiras eu venho aqui e faço um conteúdo hardcore, poderosíssimo, para você abrir o que eu chamo de um caderno de Aloha, porque eu levo vocês para o mundo de Aloha, que depois eu explico o que é. E dentro desse caderno, todos os insights, todas as coisas que aparecerem nessa aula, você vai anotando, porque eles vão servir como base para você ter um econegócio próspero e que funcione por um longo prazo. Para vocês terem uma ideia, eu quando decidi trabalhar com logística reversa, que ainda por esse nome as pessoas não conhecem, a gente fala de economia circular, de lixo zero, mas... né? Eu era especialista em logística reversa em 1998. Peraí. É 1998. E daí a nossa lei é de 2010. E daí, só em 2010, a gente teve uma política nacional de resíduos sólidos e eu já estava querendo fazer isso no mundo. Então, inclusive, né, tem gente que diz assim, ai, parece que a Fabiola nasceu para fazer o que ela faz. Saibam que eu sou a Fabiola. E aqui na cadeira onde eu tô, eu posso dizer para vocês que essa é a minha 4ª transição de carreira. Então, a gente vai evoluindo, a gente vai maturando, a gente vai extraindo dentro de nós coisas das quais a gente acredita, coisas que são poderosas, que nos movimentam, né? Essa tatuagem, inclusive, ela fala, continue curioso. Porque se a gente mantém a curiosidade, se a gente se mantém apaixonado por alguma coisa, até hoje foi um papo que eu tive com o motorista do Uber, ele disse assim... Você não vê muitas pessoas com 100 anos que não tinham alguma coisa que elas faziam em grande intensidade. Então, é uma maneira de te manter vivo e não sobrevivente. Vivo, intenso, presente, apaixonado, satisfeito com os teus próprios valores, vão estar empregados no teu trabalho. Isso, inclusive, foi o que me tirou de lá do comércio exterior para vir para a sustentabilidade, porque eu lidava com pessoas que não tinham muitos valores éticos alinhados com os meus e aquilo foi me repelindo. Até que chegou um momento que meu organismo não aguentou e eu pensei, cara, eu preciso sair daqui meio que correndo. Daí foram uns 4 anos de transição de carreira, porque eu fiz uma pós em gestão ambiental. Quando eu comecei, inclusive, eu ficava pensando como que eu, formada em comércio exterior, eu vou trabalhar com sustentabilidade. Da onde, Fabiola, que tu tá conseguindo pensar nisso? E daí foi passando a pós e eu surtando, e daí quando chegou num determinada aula, eu assisti um vídeo do Lutzenberg, que para mim ainda é o maior ambientalista do mundo, e naquela aula, no vídeo dele, ele falava que lixo só era lixo se tivesse no lugar errado, se tivesse no lugar certo era insumo. E eu sou uma pessoa que já coletava as bitucas de cigarro em Foz do Iguaçu, porque eu nasci em Foz do Iguaçu criança e minha mãe combatia porque ela achava que eu não tinha que pegar bituca, então o lixo sempre foi um tema presente na minha vida. E daí naquele dia que eu escutei essa frase do Lutzenberg, eu não dormi, porque eu pensei, se lixo só é lixo se estiver no lugar errado. E eu, Fabiola, tenho 20 anos de logística no comércio exterior, eu vou a partir de hoje colocar o lixo no lugar certo. Foi assim que eu me interessei por lixo, muito antes de a gente ter uma política nacional de resíduos sólidos, muito antes de tudo. E daí, apaixonada pela minha solução, picada pelo bichinho da sustentabilidade, eu trabalhei 4 anos de graça. Comi todas as minhas reservas financeiras de transição de carreira, que não era pouco, porque no comércio exterior a gente não ganha mal. Ao contrário, eu era gerente numa multinacional. Então, fui comendo por quê? Porque eu praticava algumas dessas atitudes, dessas 14 hábitos que eu vou te mostrar aqui que boicotam o seu econegócio, eu mesma fiz. E como eu abri uma oficina de sustentabilidade, eu falo com donos de negócios sustentáveis todos os dias da minha vida desde o ano de 2012, eu sei que muitos de vocês fazem porque eu estou em campo, eu estou presente com vocês, eu observo que isso acontece, eu escuto vocês me relatando quanto isso vira problema nas suas vidas, e daí hoje eu criei essa aula, esse conteúdo para facilitar a sua vida. Eu pretendo atalhar aqui para os mais empolgados, para os mais envolvidos no projeto, o conteúdo de hoje pode atalhar e pode te diminuir na intensidade de energia que você coloca. Então você vai colocar menos energia, vai ter mais resultado, simplesmente porque você vai eliminar esses hábitos que você pode estar tendo por ali e que boicotam o seu econegócio. Então,
lembra, pega papel e caneta, porque você vai ter um checklist para anotar os 14, marcar quantos pontos você fez nessa jornada e daí entender em que lugar você tá e que medidas você precisa adotar. Então, deixa eu só ver aqui o que eu preciso falar com vocês. Então, vamos explicar essa história da pontuação. Ah, tá. Então, quem entrou depois, se tem que tá chegando por aqui, se quiser se apresentar, dizer o que você faz, é muito legal pra gente poder se conhecer. Então, vamos para as regras da live de hoje. Eu vou apresentar 14 hábitos que vocês provavelmente estão fazendo e que podem estar boicotando o seu econegócio. E daí, vocês vão assinalar quais desses 14 hábitos você está cometendo. Se você fizer até 4 pontos, é porque você está ainda atento ao mundo e a maneira que você pode ampliar no mercado do seu produto, e isso é muito bom. Então, desculpa que eu tô lendo aqui, me perdi, mas se você fizer só 4 pontos, significa que você está atento ao mercado e que você ainda corrige fácil. Se você fizer de 5 a 9 pontos, significa que você deve estar gastando muita energia e vendendo pouco. Aqui, provavelmente, você recebe mais mensagem de simpatizante do que de clientes. Já começa a ver os sintomas, porque isso está acontecendo na sua vida, você vai perceber que talvez está nesse mapeamento aqui, ó. Só deixa eu ler aqui a Marne Pet Recicla. Ela transforma vidas com a campanha em 2 sem colocar a mão no bolso. As pessoas doam os recicláveis e doamos 10% da venda para a causa animal. Empresa com propósito. Sempre, Mami Petrecicla, coloque a sua cidade. O seu negócio é um negócio local. Quando a gente fala de resíduo, a gente está falando de logística. Então, 100% dos teus posts, 100% dos teus stories, mesmo que eles estejam escondidos, tu coloque a localização de onde você está, porque pessoas que não são suas seguidoras vão enxergar a sua iniciativa. Então, já começamos aqui nas dicas de práticas. Então, já vimos aqui, até 4 pontos, de 5 a 9 pontos. Se você fizer mais de 9 pontos, presta atenção na regra. Provavelmente, você é o ecochato. Você é aquele ecochato de plantão. E você deve gastar muita energia, uma energia tremenda. Você deve ter dias cheios, repletos de atividades, mas vende pouco seu ecoproduto. Você está sempre sem grana e deve muitas vezes se questionar se o mundo está preparado para o seu ecoproduto. Mas acredita em mim, sim, o mundo está querendo o seu ecoproduto. Se você não tem estratégia, você vai gastar muita energia e vender pouco. Então, se o mercado sustentável é um dos que mais cresce no Brasil e no mundo, e né, eu já venho falando sobre isso muitas vezes, só no Brasil a gente tem 3 mercados sustentáveis que são bilionários, que é o vegano, que é o... eu não vou me lembrar dos 3 agora. Enfim, depois eu pego pra vocês, mas isso tem vários conteúdos meus na minha timeline, falo sobre isso. O da moda, então só nos brechós a gente movimenta bilhões com B de bola. Então a gente, só em 3 mercados a gente tem mercado... e o de lixo. O de lixo independente, se você quiser fazer upcycling, se você quiser pegar lixo metálico, se você quiser pegar lixo de computador, se você quiser fazer um econegócio de resíduo orgânico, se você quiser fazer só de forro de guarda-chuva, como temos em Porto Alegre, todos os resíduos têm demandas. Então, existem mercados bilionários só no Brasil. Então, se você está no mercado que mais cresce no Brasil e no mundo e você não está conseguindo vender seu ecoproduto, por favor, por favorzinho, presta atenção no que a gente está fazendo aqui, porque você precisa estruturar um processo de venda, você precisa saber o que fazer para uma pessoa que nunca te viu antes ser um cliente e comprar de você. E é isso que a gente vai fazer aqui nessa aula. Então, provavelmente, inclusive, se você fez mais de 9 pontos, você... você está precisando entender que essa sua solução linda e maravilhosa que você está colocando no mundo precisa desencalhar da prateleira. E que existem erros que você está cometendo para esse seu ecoproduto lindo e maravilhoso, se o mercado está crescendo, porque logo você que tem esse ecoproduto lindo e maravilhoso não consegue vender. Provavelmente porque o seu processo de vendas ele não está estruturado, você não está sabendo como fazer isso. E daí aqui eu já quero te deixar um dilema. Anotem essa frase. Porque agora tem gente, inclusive, que vai se ofender com o que eu vou falar.
E essa daqui não é já uma aula muito fácil, porque eu mostro 14 hábitos que você está fazendo, às vezes até sem perceber que estão boicotando o seu econegócio. E é claro que se você tem um econegócio, você está colocando sua energia nisso e você está se boicotando e chega alguém aqui e te aponta isso, vai dar uma dorzinha por aí, vai dar um cortezinho no coração, mas alguém tem que chegar aqui e te dizer, e eu faço isso muito dura, mas com muito carinho, porque meu sonho é que todo dono de negócio sustentável seja um case de sucesso. Porque a gente precisa começar a pensar em estrutura, a gente precisa começar em estratégia, você precisa estruturar um processo de venda. E daí aqui em vários vídeos eu ensino, mas o que é estruturar teu processo de venda? Primeiro, pegar uma pessoa que nunca te viu antes e fazer ela querer comprar de você. Segundo, elevar o nível de consciência dela a ponto dela se segurar na cadeira, querendo pular da cadeira, desejando o que você tem para vender. E terceiro, falar as coisas certas para a pessoa tirar o cartão do bolso naquele exato momento e te pagar. Então você vai saber em 3 fases o que fazer para estruturar um processo de venda. É simples, não é fácil, mas é simples. E para isso você vai passar a entender seu mercado, entender seu produto, entender você mesmo, tem todo um processo, por isso que se chama método Sustente. Então, aqui eu vou já te deixar um primeiro dilema, que é uma pergunta que eu quero que você anote, que é essa que eu falei que pode te ofender, mas que para muitas pessoas pode dar assim, ó, um puff. Será que eu tô errando já nessa primeira coisa? E a pergunta é, você acha que você vende pouco porque só fala de sustentabilidade? Ou você só fala de sustentabilidade porque vende pouco? Se alguém souber essa resposta, inclusive, pode deixar aqui nos comentários. Aqui é a Pamela dizendo, olha aí, realmente preciso ver o que estou fazendo de errado. Excelente, Pamela, você está na aula certa. Agora, só nessa daqui eu vou dar um checklist de 14 coisas que as pessoas costumam fazer de errado e que te prejudicam sem que nem você perceba. Aí aqui a Upcycle. Eu acho que eu sou ecochata, eu trabalho muito e vendo pouco. Então, que bom que você identificou. Se você tá nesse canal, você vai aprender a fazer diferente. E tô adorando ter vocês aqui. Vamos juntas que vocês vendendo mais é a minha... Meu trabalho é te fazer vender mais. Então, estamos super conectadas. Então, deixa eu lembrar vocês que o que vocês estão vendo são as lives às terças-feiras. Toda terça-feira eu trago um conteúdo poderoso para fortalecer donos de negócios sustentáveis. E esta live desta terça-feira está fazendo parte de um esquenta. Um esquenta onde eu estou elevando o nível de consciência das pessoas para elas perceberem que tem algo de errado nos seus processos e elas perceberem que existem ferramentas que te fazem chegar num outro resultado muito rapidamente. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma estratégia para que você consiga perceber a necessidade de fazer parte da comunidade Empreende Verde, dos próprios sustentes, de estruturar seu processo de venda. E dentro dessa realidade, eu vou fazer um curso gratuito na semana que vem, segunda, terça e quarta, que mostra o jeito certo e o jeito errado de vender produtos sustentáveis. Na aula número 1, eu vou mostrar para vocês que sem essa coisa, você está fazendo do jeito errado. Então, existe uma coisa principal que você tem que pensar no seu ecoproduto, que sem ela, com certeza, tá do jeito errado. Na segunda aula, deixa eu me lembrar aqui que eu ensino vocês, eu não tenho a programação aqui de cabeça, mas depois, quem tá no grupo, já tem lá a programação escrita, mas no terceiro dia, eu, inclusive, não só mostro o jeito errado, mas eu mostro o jeito certo de estruturar tudo para você ter um produto altamente vendável. Inclusive, nessas lives das terças-feiras, alguns temas anteriores são muito relevantes. Tem uma live que é incrível, que ela tá ficando um mês, porque essas lives aqui não ficam gravadas, elas ficam só para quem tá na minha comunidade. Mas aquela live especificamente que mostra como tornar, anotem isso, seu ecoproduto altamente vendável, esta live está disponível para vocês por um mês. Ela tá fixada no meu perfil, ela tem todo o esquema do Sustente-se como capa, mas se você escrever altamente vendável no meu inbox, eu te mando o link dela para você assistir antes que ela saia do ar. Porque aqui eu vou te mostrar coisas que boicotam o seu econegócio, mas naquela live eu mostro exatamente o que você precisa fazer para tornar o seu produto altamente vendável. E nas lives anteriores existem pérolas como 7 erros que fazem seu ecoproduto
ficar encalhado na prateleira, né? E daí a gente tá falando de novo de erros que vocês cometem, mas não são hábitos que te boicotam, são outros tipos de erro. O que nunca te falaram sobre vender no Instagram também é uma dessas lives da terça-feira. Aprenda como atrair um cliente para dentro do seu WhatsApp. Então, qual pergunta, Madre Petrecita, você quer que eu repita? A pergunta do dilema? Então vamos lá. Você vende pouco porque só fala de sustentabilidade ou só fala de sustentabilidade porque vende pouco? Dorme com essa, vai refletindo, porque hoje você pode se ofender, mas você vai entender que existe uma correlação entre tudo isso. Mas então, né, nessas aulas passadas tem muitas coisas interessantes e eu recomendo que você separe toda terça-feira para estar aqui comigo, porque quem não assina, quem não faz parte ainda hoje do meu time Empreende Verde, que é a minha comunidade mais próxima, né, que são as pessoas que eu acompanho, que tem meu acompanhamento próximo, que tem aulas extras, que tem todas as ferramentas da rede Empreende Verde, só consegue ter acesso ao meu conteúdo gratuito nessa live da terça-feira. Então, se você separar toda terça-feira para estar aqui comigo, você vai ver o mesmo conteúdo que eu apresento para os meus mentorados. Então, nessas aulas anteriores, tem todos esses temas que a gente está falando, né? Então, ok, vamos lá. Então, bora lá, pega papel e caneta, que eu vou começar a listar os 14 hábitos que você pode estar tendo por aí e que estão boicotando o seu econegócio, talvez sem que você perceba. Hábito número 1. Vender como um eco chato. Ser aquela pessoa que mais sensibiliza do que vende. Inclusive, um dos erros mais comuns que eu vejo entre donos de negócios sustentáveis é gastar muito mais tempo da sua linha editorial falando sobre o governo, sobre a tartaruga, sobre os resíduos, sobre combustíveis fósseis, falando de sustentabilidade, do que propriamente vendendo seu ecoproduto. E que fique bem claro, eu não tenho problema nenhum, ao contrário, eu sei quanto sensibilizar é importante, tudo isso, mas talvez na hora de vender, esse não é o seu melhor argumento. Dentro da rede aqui, quem quiser pode anotar essa frase, que ela é muito importante e ela é um dos 10 mandamentos da rede Empreende Verde. Sustentabilidade é seu compromisso ético, não o seu argumento de venda. Então, se você tem um compromisso ético, e daí aqui, ó, eu falo da cadeira de alguém que é rata de todos os seminários, simpósios, tudo que tu pode imaginar, eu vou, frequento, palestro e é incrível. Então, é um ambiente que eu vou muito. E um dos crises que eu tenho com tudo isso, que tu chega lá e as pessoas falam do problema, mas ninguém apresenta soluções. É muito raro eu chegar num lugar que diz, o problema tá aqui, o que a gente precisa fazer tá aqui. Hoje, 20 anos depois, eu já vejo, né, a falar das cidades esponjas, das cidades lixo zero, a gente começar a ter o que a gente chama de benchmark do mercado sustentável como exemplo, para você perceber quanto é possível. Mas eu tô nessa onda desde que eu entrei nisso. Então, eu chego a ficar assim com palpitação, com aquela emergência, com aquele senso de urgência ambiental quando eu vou nesses lugares, sem conseguir resolver o que eu quero no mundo. E isso acaba sendo muito frustrante. Isso, ao contrário de me motivar no começo, só me desesperava, me deixava preocupada até eu perceber que, peraí, tá na minha mão. Eu vou construir, tanto que hoje eu tenho uma rede de negócios sustentáveis, né? Eu falo com centenas de negócios sustentáveis. Então, é sobre isso, é sobre você encontrar qual o caminho que você vai adotar para curar aquilo que você não gosta na sociedade. Então, uma das coisas que você vai fazer é, para reverter, né, já que o problema é você ser o ecochato e passar mais tempo falando de sustentabilidade do que seu produto, qual é a correção que você tem que fazer nisso? Passe a comunicar os benefícios que o cliente tem ao comprar a sua oferta. E aqui, meus amores, eu quero que vocês foquem no benefício que o cliente tem por comprar o seu produto, não o mundo. Porque normalmente a gente diz, mas eu tô tirando o lixo do mundo, mas eu tô reciclando, mas...
Isso é o seu compromisso ético, não é seu argumento de venda. Se você tiver que vender o seu ecoproduto para alguém que não gosta de sustentabilidade, que não tá nem aí para nada disso, que argumento você usaria? Quando você descobrir isso, você vai vender mais para sustentáveis e não sustentáveis. E esse tema é tão sério que daí você vai ficar ali, antes que você fique fritando, pensando, tá, então se eu não vou falar de sustentabilidade, quando é que isso vai aparecer? Todo o meu trabalho vai ficar invisível? Não. Dentro do método Sustente-se não fica invisível. Você para de usar isso como argumento de venda, mas isso aparece depois lá nas suas etiquetas, no que a gente chama de rastreabilidade pavão, onde você conta em detalhes, onde você vai mostrando o legado que a sua ecomarca está construindo, a importância de cada uma das pessoas da sua comunidade, e através disso você vai ganhando força, porque você tem uma legião de pessoas conectadas com o seu propósito. A sua marca não é uma marca sustentável e você vai aprender que, até tem um post que eu coloquei esses dias na minha timeline, pode ir lá e procurar ele, que é: parei de falar de sustentabilidade, as minhas vendas aumentaram 5 vezes o volume. E eu recomendo que você encontre também esses argumentos de por que uma pessoa que não é sustentável deveria comprar o seu produto. Ah, então se é uma comida vegana, ela tem um paladar excelente, ela é deliciosa demais, ela é irresistível, ou esquece o bem que você está fazendo para o mundo. Qual é o benefício que o cliente tem ao consumir a sua oferta? Essa é a correção do hábito número 1. Vamos para o hábito número 2, que está boicotando o seu econegócio. Inclusive, se você é esse ecochato ali do hábito número 1, marca um pontinho para saber dentro da pontuação onde é que você ficou. E daí você volta para o início dessa live e vê onde eu explico quem fez 4 pontos, quem fez de 9 a 15, quem fez mais de 15. Então, tem tudo já explicadinho aonde você se encaixa e o que você tem que fazer. Segundo hábito que você pode ter, que pode estar boicotando o seu econegócio: trabalhar de graça ou cobrar menos do que você deveria. Vamos lá, que essa é um pouco polêmica, porque eu sei que tem muita gente que vive isso, vive essa realidade. Eu mesma, por 4 anos, trabalhei nesse movimento de economia circular. E assim, ó, eu não fazia 1 ou 2. Eu pegava uma semana determinada do ano em Porto Alegre e eu fazia 100 eventos sobre economia circular e gestão de resíduos. E daí, como é que eu fazia? Era tudo de graça para todo mundo. Eu tinha uma equipe de voluntários que trabalhavam comigo e daí a gente abria as inscrições. Quem quiser falar sobre economia circular e gestão de resíduos, se inscreve aqui. Eu divulgo numa agenda central e com isso eu dava visibilidade para um monte de projetos que estavam tendo na cidade de Porto Alegre. E com isso eu conheci a rede do reciclador de gesso, da menina que estava criando logística reversa de forro de guarda-chuva, pessoas que estavam usando câmara de pneu como matéria-prima para bolsa, enfim, coisas que eram absolutamente excêntricas ficaram evidentes, virou uma febre em Porto Alegre. Até hoje existe, né, uma grande repercussão nesse tema por conta desse trabalho desses 4 anos, né, que eu fiz promovendo esses encontros. E aquilo foi tão poderoso, que era o que me fazia, inclusive, vender meus cursos. Até a pandemia, eu só falava sobre gestão de resíduos. O meu curso mais poderoso ainda é o Todo Lixo é um Erro de Design. Ele é algo assim que explode tua cabeça, ele aumenta o nível do raciocínio das pessoas mais criteriosas que eu conheço em sustentabilidade. Ele é um curso tão poderoso que 26% das pessoas que fizeram esse curso presencialmente pediram demissão dos seus empregos para trabalhar com sustentabilidade. Então, eu percebo, sabe, aqui a Mami Petricita está falando, muito blá blá e pouca solução e pouca ação, né? No mundo dos outros. Aqui, eu que estou falando com donos de negócios sustentáveis, meu trabalho é potencializar vocês, porque se vocês realmente estão fazendo um negócio sustentável, é isso que a gente precisa. A gente tem que sair, eu até meio que tenho crise com o COP, com todos os encontros internacionais. O que a gente faz nesses encontros? A gente decide uma meta restritiva. E daí, se eu chegar aqui para vocês disserem, ok, então a partir de amanhã vamos fazer um combinado, ninguém mais come açúcar. Você consegue parar de comer açúcar? Não consegue. É uma meta restritiva. Agora, se eu chegar aqui com o mesmo objetivo e tentar colocar uma meta construtiva, dizendo, ok, então
Se você come um chocolate por dia, a gente vai trocar e você vai comer uma fruta a cada 3 dias, depois uma fruta a cada 2 dias, depois uma fruta por dia no lugar do chocolate, e você vai substituindo. Isso é uma meta construtiva. Você compreende como criar um novo hábito e isso dá muito mais certo do que se eu tentar te restringir. Da mesma maneira, eu acredito que é o mundo. Para mim, aquilo é um grande teatro, porque a gente faz metas restritivas que as pessoas não conseguem cumprir. Agora, se a gente colocasse a nossa meta é crescer tanto por cento em energia solar, é substituir tanto por cento das embalagens de plástico do nosso país, é encontrar produtores locais para os restaurantes da nossa região. Bom, aí eu acho que a gente alcança uma solução muito mais rapidamente. É sobre isso. É sobre a gente ter a ação no nosso alcance, ao alcance do braço. Então, se você está trabalhando de graça, voltando então, você está provavelmente boicotando o seu econegócio, porque você poderia estar fazendo dinheiro desse projeto. E no momento, presta atenção numa coisa muito importante. Quando a gente consegue vender um ecoproduto ou um ecoserviço, isso se chama validação de um processo de vendas. Isso significa que começou uma hipótese na sua cabeça, dizendo, eu acho que eu posso vender um curso de vendas para donos de negócios sustentáveis, porque esse eu acredito que é o tendão de Aquiles, e eu vejo muitas pessoas com alto valor de contribuição, sem conseguir cobrar sobre seus projetos, trabalhando de graça, dormindo chorando, porque às vezes não alcançam suas metas. Essas pessoas ficam se questionando se ter um econegócio é uma boa ideia, e eu vejo que é uma boa ideia. Então, eu vou me encaminhando para perceber que se eu continuar dando tudo isso de graça, eu não vou fortalecer tudo isso. E daí eu validei com a minha cabeça, eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que eu posso criar um curso de venda para pessoas que vendem produtos sustentáveis. Validei na minha cabeça. Qual é a segunda fase da validação da sua ideia, do seu negócio? Aí você vai dizer, bom, se eu acho que eu posso vender um curso de venda para donos de negócios sustentáveis, eu vou falar com alguns donos de negócios sustentáveis, ver o que eles acham disso. Foi o que eu fiz. Na época, eu mandei para todos os meus alunos que já tinham feito o curso Todo Lixo é um Erro de Design, Sustentabilidade do Eu Sozinho, todos os cursos que eu tinha sobre o que é ser lixo zero e por onde começar, e disse, olha, tô abrindo uma consultoria, ela se chama Poder de Atração, na época não tinha nenhuma aula gravada, algum de vocês precisa de uma ajuda com seu econegócio? Vem aqui que eu tô pronta para ajudar. E daí as pessoas se inscreveram, pagaram por aquela solução e eu dei a consultoria e elas cresceram e foi tudo lindo. E daí eu pensei, opa, primeiro eu tinha uma ideia na minha cabeça, daí eu falei com algumas pessoas e essas pessoas acharam que era uma boa ideia. E daí eu fui pro mercado e alguém tirou dinheiro do bolso e me pagou. Então pronto, eu validei o que eu tenho para vender. Agora qual é o meu desafio? Meu desafio é encontrar mais pessoas que queiram isso. E é esse exatamente o mesmo processo que você passa. Você começa com uma ideia na sua cabeça, achando que você pode vender ecojoias e material de upcycling para determinada tribo. E daí você tira essa ideia, daí você vê que tem outras pessoas no mercado fazendo, você vai validando de outras maneiras. E daí você chega no mercado e você vai identificar que se é a maneira que você faz o upcycle, se a tribo que você mirou está te pagando o valor justo. Senão a gente tem que reajustar isso para que você venda muito. Então, é dessa maneira como a gente faz a validação de um processo no mercado. Então, se você tem uma ideia, para pensar como você pode gerar dinheiro a partir disso. E assim, eu conheço projetos sociais que, através das aulas de capoeira, eles levantam dinheiro. Tem um projeto incrível em Florianópolis, que é Composto Social, que ele faz a recuperação de pessoas com crack através de gestão de resíduo orgânico. E as pessoas, é o único projeto do Brasil que remunera os dependentes para participarem do projeto. É um lugar aberto, ninguém foge, é conduzido por um enfermeiro, e esse enfermeiro, inclusive, ele diz, quando eu vivia de patrocínio, eu me sentia tendo que mendigar, pedir aquele dinheiro. Aí eu fiquei pensando do que eu posso fazer dinheiro, ele começa a coletar resíduo orgânico, fazer o composto, vender o composto orgânico, se chama Composto Social, é um projeto incrível de Florianópolis. Então, é dessa maneira, você tem que validar algo que remunere o seu projeto, porque isso vai te fortalecer. Então, hábito número 2 é trabalhar de graça ou cobrar menos do que você deveria. Hábito número 3, que pode estar boicotando o seu econegócio sem que você perceba.
Você tem um econegócio por um hobby. Como é que eu brinco com isso como hobby? Porque tem gente que vai lá, coloca sua energia todo dia, tá sempre com a agenda cheia, mas vender, que é bom mesmo, não faz muito. Então aqui entram muitos artesãos, as pessoas que fazem crochê, as pessoas que trabalham com madeira. Eles adoram toda aquela função, fornecedor, pegar pedrinha, costurar, fazer. E em que momento você para e vende seu ecoproduto? Não é um hobby, meu amor. Ou se você quer que seja um hobby, tá tudo bem. Mas daí não te frustra porque você não tá vendendo. E aqui eu não tô falando de você usar todo o tempo da sua vida vendendo. Mas você vai saber estruturar um processo de venda, você vai saber como se comunicar com pessoas que dão valor pro que você tem para oferecer. É sobre isso o sustente. Você não fica atirando para todos os lados e com a sua energia focada, você tem mais resultados com menos esforço. Não é uma promessa, é a prática. E assim, ó, nada do que eu ensino por aqui é mágica ou alguma coisa muito mirabolante. São processos de vendas que deram certo para muitas pessoas e que provavelmente vai dar certo para você. Que eu já testei com outros donos de negócios que vendem produtos, que vendem serviços, que vendem online, que vendem presencial, funcionou para todos. Gente da saúde, gente que vende local, gente que vende na internet, gente que faz o próprio produto, gente que revende de outros, todos conseguem. Por quê? Porque no meu método você coloca o teu cliente no centro. E daí a gente faz um design centrado no indivíduo e tudo que eu estou criando aqui é para melhorar a vida de um dono de negócio sustentável. Então, vem uma aula, vem um curso gratuito, vem um curso pago, vem uma mentoria, vem uma rede de negócios sustentáveis trabalhando conjuntamente. Tudo que eu crio é para tornar a vida de donos de negócios sustentáveis mais fácil. E como é que eu sei? Porque eu estudo vocês. Porque eu escuto as reclamações, mas empreender sozinho é tão difícil, eu não tenho ninguém para trocar uma ideia. Opa, temos uma rede. E essa rede, deixa eu dizer, ela é uma rede, a comunidade Empreende Verde, eu vendo por R$220 por mês, é a assinatura com uma assinatura mínima de 6 meses. Mas para quem tem o Sustente, os 50 primeiros, que são os sócios fundadores, que ainda não foi completado 50, eles pagam R$50 por mês de forma vitalícia. Porque alguém que está chegando cedo, que está me ajudando a construir, que está vendo eu estruturar a plataforma, agora já está super estruturada, inclusive, mas sempre fortalecendo, essa aula de hoje vai para lá. Vai só para quem está na comunidade Empreende Verde. Então, tudo que eu crio é para melhorar a vida do meu cliente. Você vai operar da mesma maneira. Você vai ter clareza do que fazer para atrair uma pessoa que nunca te viu e fazer ela querer comprar de você. É sobre isso. É sobre você não ficar, né? Até uma pena que eu fiz um podcast com a Gabi do Minho Caro Floripa, que ela dizia isso, como foi mais leve a vida dela. Só que daí deu bug no Instagram, não ficou gravado, a gente vai fazer de novo, mas ela fala sobre isso. Foi tão mais leve, porque eu não tinha dúvida se eu ia vender. Eu só tinha que achar essa pessoa, e depois que eu achei eu achei 10, depois que eu achei 10, eu achei 100, e é exatamente isso que vai acontecer com você. Depois que você comprou, se você vendeu 1, você vende 10. Se você vende 10, você vende 100. Aí é tu fortalecendo o teu processo. Então, o que você precisa fazer se você é essa pessoa, né, que tem o econegócio como um hobby? O que você tem que fazer é inverter isso. E aí eu recomendo que você use o princípio de Pareto para descobrir quais são as tarefas que estão entre os 20% mais importantes do que você precisa fazer para ter resultados financeiros e focar nelas. Então, o que eles dizem, né, que você tem 80% do seu resultado em cima de 20% das suas ações. Quais são essas ações? Aonde que você precisa colocar a sua energia para dobrar as vendas? Mapeia e faz. Hábito número 4 que pode estar boicotando o seu econegócio sem que você perceba é quando você é adepto de uma coisa que eu chamo de venda passiva. Quem fabula na vida faz uma venda passiva. Centenas, para não dizer milhares de econegócios no Brasil. Eu chamo de venda passiva toda vez que você vende em feira, que você vende por indicação. Porque nesses dois lugares você pode pegar todas as suas coisinhas lindas e maravilhosas, expor numa tenda, pagar o lugar da feira e nem sempre você vende. Às vezes tem gente que vai lá, paga esse espaço e não vende. Ou mesmo que você venda, qual é a preocupação? Por que você está fazendo uma venda passiva se você levantou a bunda da cadeira e está levando todas as outras coisas igual?
É uma venda passiva porque você não tem controle nenhum sobre o seu volume de vendas. Deu uma chuva, feira foi mal, algum episódio extraordinário aconteceu e a feira não foi bem, você fica refém disso, você não tem controle sobre o seu processo de vendas. Da mesma maneira, quem vende por indicação também, tudo bem, fazer um bom trabalho é um ótimo caminho e eu recomendo que você seja recomendado o máximo possível. Encante o seu cliente, mas recomendação não é uma coisa que você tem controle. Você pode até criar um programa de indicações da mesma maneira como eu tenho, mas você não tem controle. Aquilo é um fator alheio à sua vontade, você não vai escalar a venda assim. Então, se você é adepto a vender em feira ou vender por indicação e você não tem controle sobre o seu processo de venda, sobre o seu volume de vendas, você não sabe o que fazer amanhã para atrair 5, 10, 20 clientes a mais, você está fazendo uma venda passiva. E esse hábito pode estar boicotando o seu econegócio. Então, o que você precisa fazer? Não sossegue até descobrir o que atrai um completo desconhecido e faz ele querer a sua ecoferta. E aqui eu vou dar 2 exemplos para vocês poderem ancorar ali na cabecinha de vocês. Quando eu vendia lixo zero, né? Lá na economia circular, gestão de resíduos. Como é que eu pegava uma pessoa que era um completo desconhecido para ela comprar de mim? Eu dizia, ai, tá cansado de tanto lixo? Opa! Só parava para ler a minha chamadinha, que agora parece fácil, mas eu passei dias, meses, anos pensando isso até chegar nesse formato que eu vou te mostrar aqui. E daí eu chego, tá cansado de tanto lixo? A pessoa que tá cansada de muito lixo, presta atenção. Aí no segundo card eu passava, pensa isso em 2004, 2003. Você sabia que em Florianópolis existem 100 condomínios lixo zero? Aí eu já fazia assim, ó, explodia a cabeça da pessoa, porque ela que estava cansada de muito lixo, se dava conta que em uma cidade brasileira existia mais de 100 condomínios lixo zero. Opa, peraí, existe um outro mundo. Existe um mundo que eu desejo. Em 2 cards eu tinha chamado a atenção dele e mostrado alguma coisa que ele deseja muito e que ele poderia fazer parte disso. E daí no terceiro eu dizia, se você quer transformar algum espaço seu em um território lixo zero, me chama pra gente conversar, e vendia as minhas soluções. Então, é assim que eu transformava um total desconhecido, alguém que desejava comprar o que eu tinha para oferecer. Agora eu vou falar como é que funciona agora que eu tô vendendo um curso que ensina donos de negócios sustentáveis ou pessoas que estão querendo tirar suas ideias do papel a estruturar seu processo de venda. E dentro do método Sustente, eu vou um pouquinho mais longe, porque eu ensino vocês a irem da ideia, do zero, até 30 mil reais de faturamento por mês. É isso que você tem que estruturar. Tem os passos claros, toda a metodologia, é tudo matematicamente feito para você alcançar esse resultado. E assim, as primeiras alunas dos primeiros anos, a Fernanda lá, Selmo, que vende EcoCang em João Pessoa, ela atingiu 35 mil reais de faturamento, tendo abrido do zero com o Sustente em 1 ano. E daí, depois, agora a gente tem vários cases, né? Mas eu costumo colocar eles na minha timeline para você ir conhecendo. Então, você tem que, se você é essa pessoa, né, que tá na venda passiva, sua obrigação, você não pode mais sossegar até que você descubra o que faz um completo desconhecido comprar de você. Então, agora que eu faço esses cursos de vendas para donos de negócios sustentáveis, como é que eu atraio um completo desconhecido e faço ele parar na minha timeline? Eu faço um postzinho assim: procuro ecoempreendedores que queiram priorizar as suas vendas nos próximos 15 dias. Se você é uma dessas pessoas, escreve aqui embaixo, eu quero, que eu vou te explicar no inbox como é que funciona. E daí só para nesse post quem quer aumentar a venda de um produto ou serviço sustentável. Eu parei para pensar, eu investiguei a dor do meu cliente, eu entendi que o maior tendão de Aquiles do dono de negócio sustentável é vender. Que ele tem a solução, que ele não bate cabeça com o fornecedor. Tudo que a gente acha que vai ser desafio para um dono de negócio sustentável, as pessoas que chegam até mim já dominam. A dificuldade delas é transformar isso em vendas regulares, que seja a sua principal fonte de receita, que dê aquela sensação de plenitude, de, sabe, a sensação de bem-estar, de estou agora satisfeita comigo mesma. Então, é ali. Então, esse é seu trabalho.
Você tem que descobrir o que faz um completo desconhecido comprar de você. Deixa eu ver aqui a Mami Patricita que falou: por isso estou aqui. Entendemos que vivemos em um mundo capitalista e podemos viver de economia circular. Essa é a minha visão. Muito bom. Essa é a tua visão e ela é uma visão vanguardista. Hoje eu costumo dizer que se você não tem um negócio que faz bem para o seu entorno, você está ultrapassado. A sua empresa está ultrapassada. Antigamente, um cara era muito importante quando ele gerava emprego na sociedade. Por isso que na nossa Revolução Industrial era tão importante. O mundo se desenvolveu em cima da necessidade do emprego. Hoje, e eu encontro, né, eu acredito, primeiro, que o futuro é regenerativo. Segundo, que as empresas, elas vão ser epicentros de cura da sociedade. Então, se a tua empresa for uma empresa poluente, uma empresa que prejudica, que paga pouco, que usa trabalho escravo e não estiver fazendo um papel de cura na sociedade, ela está ultrapassada. Para mim isso é claro como água. Então, não só aqui, né, se você acredita na economia circular como um poder de capitalismo, você está no lugar certo, porque eu quero te fazer, inclusive, eu tenho uma aluna aqui de Porto Alegre que ela já ficou milionária e ela começou coletando resíduo orgânico e hoje ela tem uma empresa que ganha milhões de reais com gestão de resíduos. Então, e assim, de 2000 e... que ano que a Natália foi minha aluna? 2014. Então, em 10 anos, isso se construiu. Então, eu sou essa pessoa que quero te colocar nesse caminho. Hábito número 5 para você que pode estar boicotando o seu econegócio sem que você perceba. Se perder na agenda de produção porque não sabe ou não gosta de vender. Aqui é meio que parecido com aquele do hobby, mas é de um pouquinho diferente. Porque ali em cima, quando você meio que faz por hobby, tem gente, né? Não, daí tem a venda passiva e tal. Mas aqui, não. Aqui é aquela pessoa que fica o tempo todo envolvida em costurar, em cozinhar, em tudo. Mas não para, não foca em fazer uma ação por dia para ter a capacidade de atrair um cliente novo. E deixa eu te dizer uma coisa. Se a tua empresa não está ganhando clientes todos os dias, ela está falindo. Você tem que ter alguma proporção de clientes novos chegando para você toda hora. Então, você não pode, né? Qual é o hábito? É se perder na agenda e porque não gosta ou porque não sabe vender. Então, você acaba se ocupando com tudo do seu econegócio, mas as suas vendas são infinitamente menores porque a energia que você coloca só nas outras coisas. Então, como que você inverte isso? Foque em fazer uma ação por dia com capacidade de atrair clientes novos. Gasta seu tempo pensando nesse roteiro, que nem eu falei. Ah, está cansado de tanto lixo? Trouxe o público do lixo. Ah, você quer priorizar a venda dos seus ecoprodutos nos próximos 15 dias? Me diz, eu quero que eu te chamo no inbox. Eu estou atraindo outro tipo de cliente. Gaste a sua energia para entender o que o teu produto faz de bem para a sociedade e como que você vai atrair um completo desconhecido e fazer essa pessoa querer comprar de você. Esse é o hábito número 5. Vamos ao hábito número 6. Até aí tudo bem, pessoal? Deixa eu descer aqui. A Usina Psycho falando: eu amo produzir, eu não sou boa em vender, mas eu tenho uma parceira focada em vendas. E mesmo assim, não alcancei minha meta ainda. Tudo bem, mas eu acho que só de você já reconhecer esse processo, meu amor, porque eu digo, não existe nenhuma empresa que vive sem vendas. Tem empresa que vive sem produção. Você pode contratar alguém para fazer, mas se você não tem vendas, você não tem uma empresa. Você tem um hobby, você tem uma paixão, você tem um amor. Então, o método Sustente-se é sobre isso. É te dar essa clareza para que você encontre esse teu... a mão de saber o que falar, e daí fica fácil, e daí você vai variar, que nem você pode fazer, tem gente que usa Instagram, tem gente que tem loja presencial, então tem várias maneiras de retroalimentar isso. E você vai fazer tão bem para que essas pessoas que você vai estar focando, que são a sua tribo, que os clientes vão vir até você. Então, o que eu tô falando aqui não é papo furado. São coisas que as pessoas já aplicaram. Eu posso colocar vários reels depois dos meus alunos contando isso para vocês verem como exatamente é isso que acontece. Então, é você ter técnica para fazer essa venda aí.
Hábito número 6, que pode estar boicotando o seu econegócio, que você pode estar fazendo sem perceber. Você é o tipo de pessoa tão antissistema que se auto-boicota. Quem aqui levanta a mão? Eu acho que tem várias pessoas, né? Porque aqui é aquela pessoa que você odeia o governo, você odeia lidar com impostos, você odeia da burocracia, contabilidade é um tema que não se toca nesse assunto, você não tem CNPJ, você não emite nota fiscal, você atua no mercado informal e sonha em viver desse econegócio por um longo prazo. Será que precisava realmente eu colocar isso nessa lista aqui e vim aqui falar isso com você? Acho que sim, né? Então, aí vem e recebe meu carinho junto com esse puxão de orelha. Porque ter um econegócio não é só fazer o que a gente gosta. Muitas vezes, inclusive, é fazer o que a gente não gosta. E talvez, exatamente quando você desbloquear as coisas que você não gosta, seja aquele salto quântico que tá faltando. Então, se você é o tipo de pessoa, né, que é o antissistema, que odeia, né, fica contra o sistema atual, falando de tudo que odeia e não pensa no seu dinheiro, você tem que inverter. Como que você inverte esse auto-boicote? Tenha um plano de ação que te permita ter pelo menos 10, 20, 30 mil reais por mês de faturamento, porque desse faturamento você vai descontar todos os teus custos, quem vende mercadoria vai descontar o produto, isso significa que não sobra tanto assim, então você precisa estruturar o seu processo de vendas com metas claras, sabendo o que eu vou fazer para alcançar essas vendas. É você ativo vendendo. Às vezes a gente acha que isso é coisa para empresa grande. Tem outra partezinha aqui que eu vou falar que vocês acham que é de empresa grande. Mas uma empresa grande põe o vendedor com a bunda na cadeira a ligar. Você tem 30 ligações por dia para fazer para alcançar vendas. Por que você, que é pequenininho, que está começando agora no mercado, acha que não precisa fazer isso? Talvez não precise fazer dessa maneira, mas você precisa ter uma estratégia de vendas. Então tá, então eu vou visitar as escolas e apresentar para as professoras de artes. Então eu vou passar nas creches e apresentar meu produto. Então eu vou nos asilos e vou fazer uma associação. Então eu vou nas academias e vou encontrar uma maneira de expor meu produto. Eu vou até o meu cliente. Depois eu faço meu cliente vir até mim, porque eu vou aprender a fazer, que é isso. Hoje eu já chego lá e digo: você quer aumentar, quer priorizar a venda dos seus ecoprodutos nos próximos 15 dias? A pessoa vem até mim. Porque eu já estive tanto entre os meus clientes que eu sei que essa é uma dor muito grande. E que daí dá aquela sensação de realização, porque a pessoa vai fazer rapidamente. Então, eu criei uma solução para isso. Eu criei um programa, eu levo a pessoa para uma reunião, eu explico para ela como ela vai funcionar, e ela me diz sim, eu quero, não quero. E assim, muitas pessoas querem, e essas pessoas que querem trazem resultados tão rapidamente que logo viram um depoimento, e daí mais pessoas vêm, mais pessoas querem, e é essa bola que está se formando. Então, agora o cliente vem até mim, mas eu por 4 anos fiquei entre centenas. Se eu promovia uma centena de eventos por semana, eu circulava entre milhares de pessoas em uma semana que queriam saber sobre o que eu vendia, que era lixo zero. Eu entendi a demanda das indústrias, a demanda dos hospitais, os bichos cabeludos de resíduos que existiam em Porto Alegre, o cara da reciclagem de gesso, qual era a dificuldade. Eu fui circulando e aquilo me deu uma propriedade para falar sobre isso, que é muito gostoso hoje poder contribuir com tantos nichos diferentes. Então, se você é essa pessoa tão antissistema que se boicota porque você não quer pensar em CNPJ, não tem nota fiscal, tá no mercado informal, como que você vai combater isso? Primeiro, consultar um contador para começar é de graça, né? Então, entenda o que você precisa ter esse plano de ação para você ter 30 mil reais de faturamento. Entenda que processos você precisa profissionalizar, né? Tipo, eu preciso estruturar um processo de vendas, eu preciso de um vendedor profissional para ter mais resultados. Mas Fabíola, eu não tenho dinheiro para comprar um profissional, para contratar um profissional. Bom, se essa pessoa efetivamente vender, quantas vendas por mês ela precisa fazer para se pagar e te gerar algum lucro? Por exemplo, o meu curso é 797. Uma pessoa que vende 3 cursos já se pagou por mês.
Então, existe uma maneira de eu entender como estruturar meu processo de venda. Então, o que você precisa fazer? Ter essa meta, entender qual é o plano de ação para aumentar suas vendas, o que você precisa estruturar para não se boicotar, para chegar na meta que você quer. E daí aqui, deixa eu fazer um parênteses, é muito importante que você entenda que dinheiro é energia de troca, porque tem dentro desse nicho especificamente, tem muita gente que se boicota com dinheiro, que acha que ter dinheiro é um problema, que não gosta da palavra milionário. Então, quando eu falo, eu teve até inclusive uma vez que eu fiz uma campanha baseada na Natália, que eu dizia que eu podia te deixar milionário, e a minha tribo me repeliu. Do tipo, como assim? Se tu é uma pessoa social, ética, sustentável, tá falando em ficar milionário? E, sinceramente, se você tiver muito dinheiro, provavelmente você vai fazer bem para outras pessoas, você vai contratar toda uma cadeia pagando valores justos. Eu quero que você fique milionário e que você tenha essa coerência de saber aplicar o seu dinheiro de uma maneira linda e maravilhosa. Mas se você não vibra junto comigo nessa vibração, como é que eu vou te levar para um lugar que você nem se enxerga ainda? Então, eu falo muito sobre isso, que o dinheiro é uma energia de troca. Você colocou a sua energia em uma determinada tarefa. Compreender, aceitar que esse dinheiro vai voltar para você, é alguém devolver a energia que você colocou nesse projeto. E aqui é muito importante, né? Que você perceba que muitas vezes eu não falo em ganhar dinheiro, que nem eu digo, eu te ensino a ganhar dinheiro. Eu não te ensino a ganhar dinheiro. Eu te ensino a gerar dinheiro através das vendas de um ecoproduto ou de um ecoserviço. Você gera, você produz, você oficina o seu resultado financeiro. Você é uma pessoa que entende o que os outros dão valor, coloca esse acabamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma bolsa, que tipo de acabamento o meu cliente ecológico quer? Se eu tenho um curso de vendas, que tipo de acabamento o meu cliente quer? O meu cliente quer um acompanhamento no WhatsApp, se ele puder. Então, o tipo de acabamento que eu tenho que dar é diferente do tipo de acabamento que você tem que dar, mas você tem que entender o seu cliente para saber que acabamento ele quer. Aí aqui, vamos lá. A Usina Psag falando, já estive expondo meu trabalho no canal de TV aqui da minha cidade e nenhuma única pessoa me procurou. Talvez você esteja falando genericamente. Se você tiver uma tribo, eu tenho certeza que iam te procurar. E daí, quando eu falo uma tribo no sentido da moda, vou dar um exemplo de uma aluna minha, tá? Ela tinha o brechó. E daí ela dizia, mas as pessoas não dão valor porque eu tenho para oferecer. E daí eu achava que pagavam barato e ela tinha peças lindas. E daí eu disse pra ela, você tem que assumir uma tribo e descobrir qual é a tua pira, o que você gosta. Então tu pode criar o brechó da Brigitte Bardot, o brechó das patinadoras. E ela ficou naquele teto pensando o que ela queria fazer, e ela decidiu fazer o brechó da melancia. Porque ela era apaixonada por melancia, e daí ela comprou saia de melancia, bolsa de melancia, meia de melancia, biquíni de melancia. E sinceramente o valor dela, que as peças que antes ela vendia por 5 ou 15 reais, agora ela vende por 50, 100 reais. Agora, as pessoas procuram ela e não ela procura as pessoas. Então, você vai entender qual é a tribo que você quer atingir com o seu trabalho. É o country? É a funkeira? É as senhoras de 40 anos que vão ainda pra balada, como eu, que já tô com 50, vou fazer 50 esse ano. Então, quem é a tua tribo para quem você cria soluções? E daí, depois que você entender isso, resgatando dentro de si uma tribo para quem você tem alto valor de contribuição e colocando isso no seu trabalho, pode ter certeza que as pessoas vão te diferenciar no mercado e vão te procurar exatamente por você fazer. Então eu quero customizar tudo com fadinha, eu quero customizar tudo com cogumelos, eu quero customizar com country, não sei. Você vai conseguir ter resultados diferentes se você seguir o método sustente. Aí a Mami Patrícia tá falando, eu sofro esse preconceito sobre dinheiro, além de ser energia, empreender no Brasil é muito caro. Amiga, você tem que, se é caro empreender no Brasil, e principalmente na gestão de resíduo, né, que eu vi que você é recicla, a tua área é uma das áreas mais caras e recebe meu abraço só por querer fazer isso, você tem que te imaginar tão abundante a ponto de querer pagar todos os impostos, todas as pessoas e entender que, inclusive, de acordo com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Aplicadas, a gestão de resíduos é o mercado com maior capacidade de crescimento do Brasil na presente data. Então, tudo que tu imaginar tem demanda.
Até o isopor, né, que as pessoas dizem não é reciclável. Em Santa Catarina, que o cara disse, vou abrir uma fábrica que recicla isopor. Que ele tá cheio? Tá cheio de isopor, porque ninguém mais faz. Então, tudo tem demanda. Vai que funciona. Então, vamos lá, vamos seguir. Hábito número 7, para você que acha que está boicotando o seu ecoproduto, o seu econegócio, sem talvez nem perceber. Ser informal e não profissionalizar nunca o que você faz. E daí aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Chega de pensar da sua venda do seu produto de uma maneira informal e não ter toda aquela burocracia, nem emitir nota, nem ter contador e coisas assim. Aí vamos de novo. Consultar um contador é gratuito. Saiba pelo menos que tipo de imposto incide no que você vende, como que você precisaria fazer para regularizar todo o teu negócio, quanto isso custaria por mês, e entenda que se você quer ficar nesse jogo por um longo prazo, uma das coisas que seria muito interessante você fazer é regularizar todo o seu negócio. E daí aqui, quando eu falo em profissionalizar, é você entender quais são os processos que você precisa melhorar nos teus bastidores para entender o teu custo de produção e o teu preço de venda, por exemplo. Então, seja produto, seja serviço, você tem que ter uma ficha técnica. É upcycling. Quanto eu rodei para achar as peças que eu vou fazer o upcycling? Elas custaram para mim algum valor? Não custaram nada? Quanto tempo eu levo desmontando? Quanto tempo eu levo montando? Quanto tempo eu levo criando? Isso tudo está contabilizado. Então, se o seu salário deveria ser 5 mil reais e tu divide aquilo pela quantidade de horas que você trabalha e você passa 12 horas em cima de uma peça, você sabe quanto custa 5 mil dividido pela quantidade de horas que você trabalha, 12 horas em cima da peça, você sabe quanto o seu salário custou naquela peça. E assim você vai fazendo fichas técnicas para entender, inclusive, qual é o produto que você vende que te dá a maior margem de lucro. Porque eu posso vender produtos por 100 reais e meu custo ser 90, mas eu posso estar vendendo produtos por 100 reais e meu custo ser 50. Se eu não sei isso, como que eu vou ficar nesse jogo por um longo prazo? Como? Então, não profissionalizar ou continuar informal por muito tempo, talvez você não tenha se dado conta, mas pode estar boicotando o seu negócio. Aqui é a Mami Patricita falando. Sim, pagar mão de obra, comprar maquinário, entre outros gastos na reciclagem, tudo tem demanda, verdade? Então, tenho muita dificuldade de conhecer um contador que emita corretamente MTR. Inclusive, a minha contadora eu escolhi assim. Ela era a única pessoa que emitia os MTRs de uma maneira excepcional. E daí eu disse, ok, vem aqui que você vai ser minha contadora. Eu sou atendida até hoje só por ela. Então, eu não sei em que cidade você tá, mas eu estou em Porto Alegre. Se você é de fora de Porto Alegre ou região e você puder ter o CNPJ aqui, eu posso te indicar o nome dela, porque contador tem que ser uma coisa local, né? E daí, vai nos concorrentes, vê onde é que alguém tem MTR, fala com os transportadores, até você vai chegar num contador que emite MTR, você vai chegar. E principalmente se você precisa e você não encontrou ainda, é hora de fazer isso. Para quem não sabe, MTR é o Manifesto de Transporte de Resíduos. É um documento específico. Se você está transportando resíduo de algum lugar para outro, você tem que ter lá que resíduo é, se ele é explosivo, se ele é químico, se ele é corrosivo, se ele não faz mal para ninguém, quantos quilos está indo, para onde que você está levando esse lixo, tem que estar tudo registrado. Se você não sabia disso, está sabendo. Hábito número 8, que você pode estar adotando, dos 14 que eu vou falar hoje, que você pode estar adotando e que pode estar boicotando o seu econegócio sem que você perceba. Você não vê utilidade e acha uma perda de tempo escrever metas e estratégias e fica trabalhando... Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Então, deixa eu repetir aqui. Você não vê utilidade e acha perda de tempo, escrever metas e estratégias e fica trabalhando feito um touro desinvestado. Quem aí se reconhece?
Peraí, deixa eu ver aqui a Mami Petrecida. Faz uma live com ela e cria um produto para contadores que querem investir nessa. É que ela é outro ritmo, amiga. Mas não é uma má ideia, ó. E assim, muita gente me chama aqui para sócio, porque eu tô num lugar de vitrine, as pessoas ficam seguras com o meu trabalho. Então deixa eu já deixar claro nessa live para todo mundo. Eu não vou ser sócio ou sócia. Mas se você quiser aprender a vender, eu vou te ajudar a vender. Porque só nessa semana eu tive 3 pessoas que vieram e assim, 4 horas de reunião com uma pessoa para no final ela dizer, não, mas eu não quero aprender a vender, eu quero que você venda para mim. E eu disse, amigo, eu já tenho meu negócio. Para eu parar a minha vida e começar a vender alguma coisa de outra pessoa, tem que valer a pena, tem que me pagar mais do que eu ganho hoje, não menos. Entende? Então você precisa estruturar o seu processo de vendas. Então, hábito número 8 que você pode estar exercendo, que pode estar boicotando o seu negócio é você... se você não vê utilidade em escrever suas metas e acha perda de tempo escrever estratégias, formas de vender e coisas desse tipo. O que você precisa saber? Primeiro, uma empresa crescer de maneira espontânea é ótimo. Existem algumas coisas que explodem no mercado, mas é raro. Normalmente você vai ter que entender onde é que está o cliente, quem é o cliente, o que você fala para ele querer comprar de você, como criar condições que ele possa pagar, e daí sim você vai começar a vender em maior escala. Então, não tem mágica. Trabalhar dá trabalho, eu costumo falar isso. Então, para crescer, as empresas costumam trabalhar com metas de vendas ativas. E daí elas têm números de ligações, número de pessoas que eu vou alcançar, mesmo que for quem trabalha com digital. Então eu sei quanto custa meu lead, quantos leads eu tenho que alcançar, se eu fizer 100 leads, quantas pessoas compram. Então eu entendo qual é o post, qual é o anúncio que mais converteu vendas. Eu preciso de dados para ir melhorando o meu processo e vender. Então, se você não vê utilidade em criar estratégia, escrever metas, você está boicotando seu econegócio. Para e senta, entende? Se eu quero fazer 10 mil reais por mês e o meu produto custa 797, quantas vendas por mês eu tenho que fazer para alcançar este objetivo? Se eu tenho que fazer tantas vendas, quantas pessoas eu preciso alcançar para fazer essas vendas? Então quantas ligações, quantas pessoas no Instagram, quantos econegócios eu preciso ligar para chegar nessa venda? O que eu vou apresentar para essas pessoas? Como que eu vou fazer ela desejar? Se eu tô ligando e dizendo, olha, como tantas vendas, se ela me disser tá ruim, aí eu já tenho perguntas prontas, elaboradas dentro de uma aula que se chama Inbox Lucrativo, que te ensina a atender a pessoa no inbox, no WhatsApp, no telefone, ao vivo. Em 3 perguntas você sabe o que fazer para vender para ela. Ou se não for para vender seu produto, você vai entender que não é o momento daquela pessoa. E você não gastou mais energia, pronto, boa noite, amor. Então, você tem que entender esse teu processo, quantas pessoas você tem que ligar, quais são as metas, qual é o valor que você vai alcançar, para você alcançar que nem quem vende produto. Se eu vou vender 10 mil, quanto eu vou ter de custo? Se eu vendo peças muito caras, talvez eu vou ter até 7 mil de custo. Eu tenho esse capital de giro? Não, então eu tenho que começar devagarinho. Quais são as peças que mais me dão lucro? Porque daí eu vou acumular mais dinheiro e se elas me dão mais lucro, então eu vou focar mais nessas peças. Eu vou começar a entender como levantar meu capital de giro para alcançar 30 mil reais. Eu tenho que ter uma meta, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que saber, eu tenho que ter no mínimo isso calculado para chegar em algum lugar. Senão, eu estou boicotando meu econegócio. Vamos lá, hábito número 9. Deixa eu tomar mais uma água. Deixa eu ver vocês aqui. Olha, a Cladis, a minha contadora que sabe emitir MTR, acabou de entrar aqui nesta live. Cladis Vasconcelos. A Mami Petrecicla precisa de alguém que emita MTR. Ela, inclusive, escreveu aqui em cima, Cladis, faz uma live com a tua contadora e cria um produto com ela para contadores aprender a emitir MTR e investir nessa área de gestão de resíduos. Vamos lá, então, hábito número 9, que você vai poder anotar ali, que talvez você esteja adotando, que pode estar boicotando o seu econegócio. Você, até a Cláudia vai ficar orgulhosa de mim, Cláudia. Você evita tudo que não gosta de fazer. Isso inclui contabilidade, vender, definir uma missão, visão, valores da sua empresa, fazer um planejamento estratégico, fazer inclusive um plano de negócios.
E quando eu falo plano de negócio, as pessoas dizem, ai, Fá, mas eu não estou procurando investidor. Se você não está procurando investidor, significa que você provavelmente é o investidor. Se você é o investidor, aí sim que você vai entender, bom, existe tanto por cento de pessoas na minha cidade que eu posso vender isso, essas pessoas podem me dar tanto de receita por mês, e daí o meu dinheiro vai vir desse grupo que tá aqui assim, assim, assado, e eu vou vender esse produto por tanto, e isso vai me dar X. Então, você tem que entender que um planejamento estratégico, ter missão, visão e valores são coisas que vão fazer o teu econegócio ficar nesse jogo por um longo prazo. Sem isso, tem gente que existe no mercado, tem, mas quanto tempo dura, eu não sei, porque não está construindo um legado, não está trazendo as pessoas certas. Então, tem várias questões aí que são importantes. Então, tudo que você não gosta de fazer são coisas que tem que estar na sua lista e você tem que dar um cheque como uma pessoa que tem um econegócio. A contabilidade, um plano de negócios, um planejamento estratégico, uma estratégia de vendas, a missão, visão, valores da tua empresa, que legado você quer construir, quem é a sua tribo, onde você encontra essas pessoas. Então, você tem que passar por esse estágio. E aqui, aquele momento que eu falei antes, que você acha que planejamento estratégico e linha editorial de comunicação é coisa de empresa grande. Tô certa ou tô errada? Então, você tem que entender que mesmo sendo pequeno, você vai ter que passar por isso. Então, iniciativas que sabem o que fazer para atrair clientes novos, elevar o nível de consciência deles, que nem eu aqui tô elevando o nível de consciência para vocês perceberem que vocês fazem alguma coisa de errado. E que entender o que você faz para vender para a pessoa, o que faz ela realmente tirar o cartão do bolso e te pagar naquele momento, inclusive entender só essas 3 coisas, pode gerar fluxos de vendas sempre que você quiser para você no futuro. E com isso você consegue trabalhar, inclusive, com uma previsão de receita. É isso que eu tô fazendo. Quando eu vou dar um curso na semana que vem, que se chama Como Vender Produtos e Serviços do Jeito Certo, e eu tô comunicando isso para várias pessoas, dizendo, vem pro meu curso aprender ele de graça, porque é um curso que eu vou vender, é um treinamento na realidade, né? Ele é um treinamento sobre como vender do jeito certo. E daí, vender produtos e serviços sustentáveis. E daí, dentro desse treinamento, eu vou mostrar várias ferramentas. E vai ter gente que vai pular da cadeira dizendo, nossa, eu quero esse troço aí. E ao final, eu vou fazer uma oferta do Sustente que vai ser diferentona, que vai ser super anormal, muito diferente do que eu costumo vender ele no mercado. E daí, algumas pessoas vão pular da cadeira e dizer, eu não quero isso em qualquer momento, eu quero isso exatamente agora, e vão tirar o cartão do bolso, vão se inscrever no Sustente, vão viver essa experiência, vão virar case de sucesso, vão se ver na minha timeline e dizer, nossa, como é que eu cheguei aqui tão rápido? Então, é sobre isso, eu tenho um plano, eu tô ativamente executando esse plano quando eu tô nessa live aqui com você. Porque muita gente nem se dá conta que existem coisas iguais que a gente faz que dão errado só porque a gente é sustentável, que existem, né, vícios de linguagem, vícios de comportamento, que, né, tanto que quem que fala de ecochato por aí em curso de vendas? Que eu conheço, juro de pé juntinho, só eu. Então, eu entendo o que o meu cliente está fazendo para vir aqui e te dizer, vamos corrigir esse troço aí. Então, é dessa maneira como a gente trabalha. Então, se você é essa pessoa que acha que tem um planejamento estratégico, uma linha editorial de comunicação é coisa para empresa grande, anota o que você vai fazer para reverter esse hábito que está sim boicotando o seu econegócio. Independente do teu tamanho. 1. Faz um planejamento estratégico, organizando suas campanhas de vendas dos próximos 12 meses. O que eu vou fazer em janeiro? O que eu vou fazer em fevereiro? O que eu vou fazer em março? Eu vou dar foco para maiô em junho. Eu vou dar foco para touca em julho. Eu vou querer focar em polanas em... Então, ou eu vou ter as roupas da primavera, as roupas de inverno, ou eu vou ter o bolo de inverno, ou eu vou ter o atendimento da fisioterapeuta de inverno. Independente do meu nicho, eu vou criar campanhas de vendas para os 12 meses. Quando eu acabar essa oferta que eu vou fazer para vocês agora, na semana que vem, do jeito certo e do jeito errado, eu vou vender para vocês 2 dias, 2 manhãs, que eu ainda não sei se vai ser uma sexta e um sábado e um domingo, onde eu vou vender por R$10 um planejamento estratégico. Vocês vão pagar R$10 para estar comigo ao vivo e poder fazer seu planejamento estratégico de uma maneira que ele não vai ficar guardado na gaveta.
Então, eu já sei qual é a minha próxima campanha, eu já sei o que vai vir depois, eu já sei se vai ter Black Friday ou se não vai ter Black Friday. Eu já sei. Você precisa organizar isso. Então, independente do seu tamanho, faça um planejamento estratégico organizando suas campanhas de venda nos próximos 12 meses. Número 2, defina uma linha editorial que vai apoiar as ações que estão definidas no seu planejamento estratégico. O que é uma linha editorial? Eu cheguei à conclusão que as pessoas não estavam percebendo que elas precisavam de um curso de vendas. Que muita gente, inclusive, nunca pensou em investir nisso dentro da minha área, né? Dentro de negócios sustentáveis. E daí, qual foi a hipótese que eu validei em mim, com a minha cabeça, que as pessoas acharam legais e que eu estou validando com vocês, porque eu vejo que está dando muito certo. Eu vou mostrar que essas pessoas estão fazendo muitas coisas erradas. E daí, eu criei um treinamento que se chama o jeito errado e o jeito certo de vender produtos e serviços sustentáveis. Onde, na primeira aula, eu te mostro que sem uma determinada coisa específica, você já está fazendo do jeito errado. Aquilo vai te dar uma clareza de raciocínio que você vai dizer, meu Deus, como é que eu não me dei conta disso antes? E daí você vai gastar menos energia, você vai vender mais, daí você vai voltar, você vai escutar mais meu conteúdo e você vai vender mais. E é assim que as coisas funcionam. Inclusive, tem muita gente que só aplicando minhas aulas de graça, levantam a grana para comprar o curso para depois pegar tudo certinho, organizado na plataforma. Por quê? Porque aqui, isso que tu tá vendo aqui, eu sou um canal de infoproduto gratuito. Então eu vou estar aqui fazendo um infoentretenimento, querendo ocupar vocês com reels, com live, com tudo, de graça. O mesmo conteúdo que eu dou lá pra minha rede, mas aqui, primeiro, essa live aqui já não fica gravada, fica só pra minha comunidade. Então você tem que estar ao vivo comigo. Se você quer ficar no de graça, você vai seguir as condições que tem. Segundo, tem lives que eu faço, que nem esse aqui, tem um checklist. Depois eu vou mostrar pra vocês. Se isso aqui tá dentro do Trello, quem é meu aluno vai lá e faz um check no checklist. Ah, isso aqui eu já resolvi, isso aqui eu não resolvi. Não precisa anotar nada, tá lá dentro de um Trello. Deixa eu até pegar aqui que eu mostro pra vocês como é que funciona o Trello por dentro. Então, quem é meu aluno, tem tudo organizado na plataforma. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que é. Ó, aqui, ó, fase 1, eco-chato. Aí aqui, você abre e tem o que tem que fazer. Aí aqui, ó, quando compra o curso, começa por aqui. Ao concluir, seu produto estará altamente vendável. Daí aqui tem todos os cards dessa lista. Fase número 2, você é autoral. Aí aqui vai dando todas as tarefas que você tem que fazer. Uma delas, deixa eu achar aqui, ó, vou procurar aqui por Gol, porque a gente tá numa coisa chamada Opera Gol Contra. Então deixa eu pegar aqui. Ó, uma delas é essa aula que a gente tá tendo, que é a Operação Anula o Gol Contra, um checklist. Aqui deixa eu até falar pra vocês, por que eu dei esse nome Operação Cancela o Gol Contra? Porque eu te ensino a fazer isso, eu te ensino a ter um nome autoral, matador, que te destaca na multidão, que entrega um pouco do teu propósito. E daí, quando eu dou um nome para essa técnica, né, essa aula aqui, que você tem 14 hábitos que você vai eliminar do que você tá fazendo, a pessoa vai poder chegar no meu inbox e dizer, Fabiola, eu peguei aquela lista da Operação Cancela o Gol Contra, realizei e minha vida mudou. Eu dei um nome que ajuda ela a se expressar comigo. E daí, quando eu publico isso na minha timeline, tem pessoas que vão ficar curiosas, dizendo, mas o que ela fez que mudou tanto? E assim eu vou atiçando a curiosidade para as pessoas perceberem o valor do que eu tenho para vender. Então, se você é meu aluno, você tem o Trello, você tem os checklists prontos, você tem todos os anexos, tem tudo que eu mostro. Agora, se você não é meu aluno, você tem que ficar aqui catando, ir lá nos meus destaques, escolher os destaques que você quer assistir. Você vai ter que buscar a informação, ela não está organizada como é o acesso premium de quem compra o meu curso. Mas o conteúdo é o mesmo. Eu aqui não escondo o jogo de nada, não tem nada que eu ensino dentro. Inclusive, essa aula aqui é uma aula de mentoria, que eu tô fazendo ela para regravar. Porque no dia que eu gravei ela a primeira vez, deu uma explosão no poste na frente da minha casa. Aí eu fui na casa de uma outra pessoa para transmitir. Tava um frio extraordinário na cidade que eu tava. Eu tô assim, cheia de casaco de lã. E daí a internet da pessoa que eu vou fazer a transmissão não era boa. E daí corta a aula várias vezes. Enfim, tô regravando. E daí essa live aqui não fica pra vocês, mas depois eu vou ali, edito essas partes onde eu conheço as explicações e fica só o conteúdo da Operação Cancela o Gol Contra. E ela pega os 14 hábitos, vai lá no checklist e a vida dela tá resolvida. Então, é dessa maneira como eu faço e é que eu ensino vocês a fazerem.
Deixa eu escutar vocês aqui, ó. A Matriz falando demanda reprimida, ela falando do MTR ainda. Olha aí o universo conspirando, viu? O universo conspira mesmo. Aí aqui é a Mami Petrecita falando ainda. Acho importante, inclusive, fazer um manifesto da sua empresa para atrair colaboradores e clientes. Exemplo, a Apple. E muda muito o jogo. Tem usado o resultado sendo muito bom. Sim, um manifesto para o nosso nicho de negócios sustentáveis é quase uma declaração de amor, porque ali você coloca seu propósito, o seu sentimento, o seu legado, os seus inimigos em comum, você coloca muito da sua identidade de marca ali. Mas tem gente que não tem isso nem elaborado, eu concordo com você. Então, né, se você é empresa grande, então vai o planejamento dos próximos 12 meses, uma linha editorial que vai apoiar as suas ações e definir esse planejamento estratégico, definir essas ações definindo o seu planejamento estratégico, que nem eu te mostrei aqui. Eu achando que as pessoas não estavam estudando quanto que precisava no meu curso, eu criei o jeito certo e o jeito errado de fazer. E a minha linha editorial tá por 10 dias fazendo um desfile de coisas erradas. Aqui você tá vendo 14 hábitos que boicotam o seu ecoproduto e seu econegócio. Mas uma das lives que eu vou liberar nos próximos dias chama os 7 erros que fazem seu ecoproduto ficar encalhado na prateleira. Não tem nada a ver com os seus hábitos, é uma coisa comercial. É o que faz com que você não consiga ter resultado em vendas. Então, isso daqui é para construir um econegócio sólido. Tudo te encaminha para um maior resultado financeiro? Sim, tudo que eu faço nesse canal te encaminha para um lugar que te leva para um resultado financeiro maior. Mas o objetivo de cada aula é diferente. Então, né, lembrando que quem quiser pode depois escrever altamente vendável no meu inbox, porque tem essa aula que ensina tornar seu ecoproduto um artigo altamente vendável. E ela fica disponível só até dia 12 de fevereiro. Quarta-feira da semana que vem, essa aula sai do ar. Então, quem assistir essa live depois, e quiser mandar para receber ela, se não, vai ali na minha timeline e vê. É uma live que está fixada. Como o método Sustente se torna seu ecoproduto altamente vendável. Porque é claro que eu já mostrei como é que meu método ajuda nesse processo. Então, vamos lá. Hábito número 10 que você pode estar cometendo por aí, que pode estar boicotando o seu eco-negócio. Você ainda não separa totalmente as finanças da empresa das suas finanças. Então, para começar, deixa eu te dizer uma coisa que agora já vai dar um trimelico em alguns de vocês. A tua empresa tem que ser mais rica. A sua empresa tem que ser mais rica que você, senão ela não consegue te pagar. Entendeu? Começamos leve. Que de leve não tem nada. Então, para você começar a separar as finanças da sua empresa e as suas finanças, eu recomendo que você tenha um aplicativo financeiro, pode ser de um gratuito, aonde abasteci o carro para ir comprar coisa, notinha fiscal, coloca no aplicativo. Precisei despachar alguma coisa no correio, pega a notinha, põe no aplicativo. Todos os custos, precisei comprar uma linha, um botão, uma cola, um carimbo, não importa, os impostos, pagar o contador, você vai colocar todas as finanças da sua empresa num aplicativo para entender se ela está no lucro, se ela está no prejuízo. Aonde que entra o seu dinheiro nisso? Você vai ter um salário dentro da sua empresa. Eu comecei me pagando um salário mínimo. Então, por muitos anos, eu me paguei um salário mínimo e tudo, 100% eu ia reinvestindo. Eu ia reinvestindo, eu ia reinvestindo, eu ia reinvestindo. E isso que foi fazendo eu crescer, e hoje eu tô aqui, né, desde o ano de 2012, estamos em 2025. Nem eu mesma acredito que faz 13 anos que eu pivotei meu econegócio, pivotei minha carteira, minha carreira, né, tô na minha 4ª transição de carreira aqui com a rede Empreende Verde. Então, nisso tudo, faz 13 anos que eu tenho uma empresa de sustentabilidade. Nem eu mesma acredito nisso. E nesses
13 anos eu gosto de trabalhar sozinha. Então, mesmo quando eu atendia presencialmente, eu tinha uma menina que me ajudava nos cursos. Quando eu atendia a Justiça Federal, Instituto Unimed, as empresas grandes, eu tinha uma equipe, né? Então, eu tinha uma menina que eu contratava para fazer o administrativo, os pagamentos, organizar a papelada, layout e tudo. E eu tinha os facilitadores que eram da minha equipe de facilitação. Então, eu tinha uma equipe de 4 pessoas para cada projeto que eu fazia de empresas. E eu contrato temporariamente, terminou, boa noite, amor, e eu continuo com a minha cabeça funcionando com toda a liberdade que eu sempre quis colocar e construindo da maneira, com os valores que eu acredito, com pessoas que se alinham com o mesmo propósito. Então, é dessa maneira como eu acredito que você tem que fazer também. Então, escolher esse aplicativo para registrar todas as suas entradas, todas as suas saídas e ter uma ideia de qual é a sua margem de lucro ou qual é o tamanho do prejuízo é muito importante nesse momento. Uma das coisas que também é importante que você saiba e que eu gosto de frisar aqui é mantenha seus custos baixos. Eu tenho há 13 anos uma oficina de sustentabilidade, mas desde que eu abri, né, a minha oficina de sustentabilidade, que é o nome da minha empresa, Passarga, da Oficina de Sustentabilidade, eu não tenho sede. Quando eu trabalhava presencial em Porto Alegre, olha a loucura, era tão popular o que eu fazia que os coworkings, que em Porto Alegre tem muito coworking, eles diziam assim, fica aqui no meu lugar, fica aqui na minha sede. E daí eu pegava uma mesa de ferro que eu tenho em casa, amanhã eu faço uma história para mostrar ela, que tá no meio até da reforma lá, que é uma mesa que foi soldada por uma amiga minha, que eu chamo da mesa de feijão. Aí eu pegava a minha mesa de feijão, colocava no coworking, já chegava causando aí, porque daí toda a minha equipe ficava trabalhando na mesma mesa do coworking. Então nós éramos a célula de sustentabilidade, isso 10 anos atrás, quando não se falava sobre isso. Então, mesmo quando eu tinha uma sede, era uma sede cedida, porque as pessoas achavam que caía bem para a imagem do coworking ter a Passarga lá dentro, ter minha oficina de sustentabilidade lá dentro. E através disso eu conhecia muita gente, eu fiz muito negócio. Então, uma das coisas que você tem que pensar é isso. Você pode ter estratégias de aproximação, mas mantenha seus custos baixos. Sabe? Não sai pagando nada que você não precisa, né? É o estrito necessário e até você ter lucro e conseguir voltar a reinvestir, essa é uma das coisas mais importantes. A outra dica importante, além de manter os custos baixos, é não invista mais do que você ganha. E caso realmente seja necessário você investir mais do que você ganha, tenha clareza de quantas vendas você precisa fazer para ter esse retorno no investimento e como você pretende fazer essas vendas para recuperar esse montante. Se você não tiver mapeado, eu vou investir 13 mil reais, eu preciso fazer 32 vendas para recuperar esse dinheiro. Essas 32 vendas podem vir da festa de São João que vai acontecer. Se você não tem um plano, não investe mais do que você ganha. Porque isso pode te causar um dano emocional, um dano financeiro, comprometimento com outras pessoas. Isso pode, inclusive, fazer definhar um projeto lindo e maravilhoso porque você não soube organizar direitinho. Vamos ao penúltimo hábito. Não, são 14. Então, hábito número 11, de que você pode estar fazendo por aí, que pode estar boicotando o seu negócio sem que você perceba. Você não mapeia o que dá certo. Pronto, tchau. Passa a legenda. Se você não mapeia o que dá certo, e aí o que eu quero dizer? Fabiola, eu vendo, mas eu não sei o que eu falei para dar certo. Fabiola, eu vendo, mas eu não sei atrair um cliente novo. Fabiola, eu vendo, mas o quê? Se você não sabe o que deu certo, que nem eu tenho clareza, se eu colocar 10 posts dizendo procuro pessoas que queiram priorizar a venda dos seus ecoprodutos nos próximos 15 dias em lugares diferentes, em coworkings diferentes, lugares da cidade, cartazes, eu vou ter gente me ligando. Eu sei o que fazer. Eu sei em que portas bater. Eu sei o que falar para que isso aconteça. Você tem que ter essa clareza também. Então, você tem que mapear o que tá dando certo para mim. Que nem, como é que a gente mapeia? Em contato com o cliente. Uma vez eu fiz um lançamento e na época não existia ainda a comunidade. E daí quando eu fiz o lançamento do Sustente, a venda, eu disse, olha, a primeira pessoa que comprar vai ter 3 meses a minha ajuda no WhatsApp. E daí, as pessoas se mataram
para ser a primeira pessoa a comprar. Todo mundo fui eu. O que eu me dei conta naquele momento? Que as pessoas queriam que eu tivesse no WhatsApp do outro lado. E aquilo era importante para elas. Elas estavam confiando em mim a ponto de querer me ajuda. Aí foi assim que surgiu a comunidade. A primeira versão da comunidade não tinha nenhuma aula gravada, não tinha estratégias de alta performance, não tinha aulas ao vivo com todo mundo. Era simplesmente eu no teu WhatsApp e daí as pessoas me pagavam para ter meu acompanhamento. Como que eu descobri que era esse o acabamento que elas queriam? Por causa disso, porque elas se mataram para ser essa pessoa que tinha meu acompanhamento. Então, eu escuto, eu estou atenta ao que é importante para o meu cliente. Então, se eu faço uma bolsa e eu vejo que o botão de osso deu certo, que o botão de coquinho deu certo, o que fez o zíper ser de... né, que agora tem uns zíperes que são de coco mesmo, eu acho que eles fazem. O que eu coloquei de acabamento que causou um frisson no meu cliente? É a estampa da melancia? Então, eu tenho que entender o que eu tô agregando para essa pessoa, eu vou mapeando o que dá certo e isso vai te fazer ficar nesse jogo por um longo prazo. Você tem que mapear coisas que dão certo. Então, a cada temporada que você vende, você tem que ter mais clareza de quais são as coisas que dão certo e melhorar esse processo. E isso sim vai te fazer ficar nesse jogo por um longo prazo. Então, eu fui entendendo que as pessoas, quando eu comecei a acompanhá-las no WhatsApp, eu não deixava elas só lá esperando uma pergunta. Aí que eu criei as estratégias de alta performance, porque daí, como eles pagavam uma assinatura para me ter no WhatsApp, uma vez a cada 15 dias eu entrava no WhatsApp e colocava uma estratégia de alta performance. E daí hoje elas estão gravadas, estão na plataforma, disponível para quem entra. A plataforma libera uma estratégia de alta performance a cada 15 dias, para te não ficar sempre no mesmo lugar. Então, tudo isso eu fui criando estando com vocês. Como eu vi que as estratégias deram certo, elas entraram na plataforma. Eu vi que as pessoas queriam scripts de vendas, coloquei na plataforma. Então, o Sustente, ele é um curso que vai te levar de 0 a 30 mil reais de faturamento. Mas para ele ser um curso enxuto, ele tem essas aulas e acabou. E daí tu não fica lá tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Você vai estruturar teu processo de venda, atrair cliente novo, saber o que falar para elevar o nível de consciência dele e criar a condição de venda. Agora, dentro da comunidade tem estratégias de alta performance, tem o que nunca te contaram sobre vender no Instagram, vai ter essa aula aqui que mostra os 14 hábitos que você pode estar executando, que te boicotam sem que você perceba. Tem os 7 erros que fazem seu produto ser ignorado. Tem a aula que fala como atrair clientes e levar ele para dentro do teu WhatsApp e o que tu faz quando ele chega dentro do teu WhatsApp. Então, são aulas que são complementares para o seu crescimento. Mas a essência mesmo, de 0 a 30 mil reais, é Sustente e a comunidade é um apoio. Aí você já está entendendo, você já está performando, você já quer trocar uma ideia com outras pessoas, daí tem a rede, daí são outras coisas. E eu fui descobrindo, escutando vocês. Então, você vai aprender a reinvestir o seu dinheiro nas coisas certas a cada venda que realiza. Então, se o acabamento foi melhorar o ingrediente da receita, pegar um chocolate de maior qualidade, ou fazer uma peça de roupa de upcycling que tem um determinado estilo, ou se é, no meu caso, dar um acompanhamento mais próximo, eu vou entendendo e melhorando a cada nova campanha. Então, é isso que você tem que mapear, entender o que dá certo e repetir, reforçar. Então, quando um cliente valorizar muito o acabamento ou uma determinada melhoria, você dá foco em aprimorar esse detalhe e daí você vai fazer um plano de investimento. Para eu colocar o suprassumo do sonho dessa pessoa, eu preciso chegar nesse lugar. Quanto custa? Quanto eu preciso estar faturando? Quanto a pessoa tem que me pagar? Então, você vai melhorar o seu processo a cada momento. Se você não está fazendo isso, você está boicotando o seu econegócio. Vamos ao hábito número 12. E aqui, gente, é um ponto que me preocupa muito, porque tem muita gente que nunca fez isso. Tem gente que, inclusive, está no mercado há mais de 10 anos, batendo cabeça, tentando, se esforçando, dizendo, eu choro, meu econegócio não dá certo, as pessoas não dão valor porque eu tenho para oferecer, mas nunca parou para fazer isso que eu vou falar para vocês agora, que com certeza boicota seu econegócio. E eu tô me referindo a ter estratégia de venda.
Se até hoje você nunca parou para entender como criar uma estratégia de vendas, uma estratégia empresarial, tipo, o que é uma estratégia empresarial? Ah, vou abrir uma pizzaria na minha cidade. Aí eu olho para os lados, tem uma pizzaria que tem 40 sabores, que tá sempre cheia, que ela é baratona, mas ela tem rodízio, eu vou dizer, pô, acho que tem aquele lugar ali, já tá ocupado. Aí eu olho pro outro lado, a outra é uma pizzaria, tem um monte de motoboy fazendo teleentrega e trazendo e levando, ele é rápido e eu penso, opa, talvez a agilidade também já esteja ocupada. Se eu começo a olhar para o mercado e olhar o que já tem, eu posso dizer, bom, então eu vou abrir uma pizzaria que faz uma massa artesanal, que cobra um pouco mais caro, então eu tenho que ter um ambiente mais aconchegante, eu encontro o meu lugar no mercado. É que nem eu pensar, então de todas as pessoas da minha cidade que podem comprar no meu brechó, eu tô numa região que tem muita funkeira, que tem muita gente do country, que tem muita gente que gosta de melancia. Qual é a tribo? Tem muita patinadora. Qual é a tribo que eu vou mirar? Essas pessoas existem em um grande volume no mercado? Eu tenho capacidade de viver da venda de pessoas que só gostam de melancia? Pra minha amiga lá deu bom, deu muito bom. Então, eu tenho que entender algo que eu tenho uma grande paixão, que eu tenho um alto valor de contribuição e que outras pessoas estejam procurando no mercado. Isso é uma estratégia empresarial. E daí, numa estratégia de venda, você vai pensar, eu vou passar em todas as academias, eu vou deixar amostra, eu vou fazer... O que eu fazia? Eu fazia 100 palestras de graça sobre como ativar a economia circular naquele nicho, naquela região, para as pessoas me conhecerem, para eu entender a demanda do meu cliente, e isso me fez vender muito por mais de uma década. Então, você vai encontrar uma maneira de reunir tudo isso para conseguir chegar nos resultados que você quer. Isso é uma estratégia de venda. Então, se você nunca parou para entender como criar uma estratégia empresarial, eu acho que está na hora de você dar uma passada no meu perfil, entender que isso é importante para o seu negócio. E aqui, gente, eu costumo falar uma coisa muito séria, porque ter um econegócio lindo, um ecoproduto maravilhoso, que você se orgulha muito, muitas vezes não é fórmula de sucesso. Ao contrário, é fórmula de frustração, porque você sabe que seu ecoproduto é lindo e maravilhoso, mas você não está conseguindo vender. Você vai precisar estruturar um processo de vendas, mesmo que seu produto seja lindo e maravilhoso. Ele não se vende sozinho. Infelizmente, o mercado não é assim. Você precisa ter uma estratégia de vendas. Então, se você vai passar em todas as feiras de brechós, todas as feiras veganas, se você vai aprender a fazer tráfego pago, se você vai trazer cliente via internet, se você vai criar palestras de graça, se você vai ir em escolas específicas para mostrar o seu ecoproduto, não importa, você tem que saber. Então, importante, tenha metas claras, tenha indicadores de sucesso para saber se deu bom, se deu ruim. Tenha uma estratégia que não é uma ciência exata, então vai começar uma hipótese na sua cabeça, você valida, conversa com outras pessoas, valida, põe no mercado, se comprarem, validou. Não comprarem, volta e entende, eu trouxe a pessoa errada, ou o meu preço estava errado, ou o meu produto não estava bom o suficiente, volta e analisa. Então, tenha uma estratégia e veja a estratégia de outros nichos que podem funcionar para você. Por exemplo, cartão fidelidade para restaurantes, cafés, lojas, são coisas que podem estar funcionando. Inclusive, aqui em Porto Alegre existe um cartão infidelidade, que é das cafeterias. Olha que sacada genial. Então, se você tiver o carimbo de pelo menos 5 cafeterias daquele grupo lá, você ganha daí um café extra. Então, com isso, eles acabam mostrando que existe um ecossistema coligado. Não fica aquela obrigação de você ir sempre no mesmo lugar. Todo mundo ganha, porque eles acabam um divulgando o outro. E são lugares que têm cardápios de alta qualidade, cafés com os baristas, né, de uma determinada característica. Então, se mostra que existe um ecossistema que você está interessado. Então, existem estratégias, até uma Black Friday, existem várias coisas que você pode fazer, tem estratégia de venda. Hábito número 13, que você pode estar executando ali sem se dar conta que você está boicotando o seu negócio, é: você não gosta de falar, você não gosta de pensar, você não gosta de planejar, nem nada que tiver a ver com dinheiro. Você quer trabalhar por amor e que o dinheiro simplesmente caia. Quem aqui pensa isso?
Eu conheço muitas pessoas que dizem, mas eu amo o que eu faço, mas eu queria trabalhar por amor e o dinheiro simplesmente vir. Não vai acontecer. Então, se você está trabalhando por amor, tá tudo bem, mas entenda que você daí não deve se frustrar com o dinheiro. Agora, se você está trabalhando para fazer dinheiro a partir dessa eco-iniciativa, você tem que pensar em dinheiro, você tem que planejar, você tem que calcular, você tem que ter planilha de custos, você tem que ter estimativa de vendas, você tem que planejar financeiramente. Tem as finanças na ponta do lápis. Crie estratégias de venda, mensure resultados. São 3 coisas. Tenha 4 coisas. Planeje. Tenha finanças na ponta do lápis, crie estratégias, mensure resultados. Essa é a 13º hábito que você pode tirar, que pode estar boicotando o seu econegócio sem que você perceba. E daí, o último é troque o complexo de vira-latas pela bandeira de salvador da pátria, de salvador da terra. O complexo de vira-latas, ele foi descrito em 1958 pelo jornalista brasileiro Nelson Rodrigues como a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O complexo de vira-lata do brasileiro é algo que você sente? Aí você tem que entender que fazer sustentabilidade é algo nobre, é algo valoroso. Que o Brasil é o país mais incrível do globo terrestre, por uma única razão, que é ter a maior biodiversidade do mundo. Isso significa que a gente requer procedimentos especiais, mais cuidados do que outros lugares, e que as iniciativas mais cuidadosas merecem e podem e devem organizar e ter alta receita financeira. Então, a gente tem que inverter a lógica de que lucro é algo do mal e perceber que a nossa empresa lucrando é algo regenerativo, é muito poderoso. E como o dinheiro é energia de troca, ao invés de você ficar em crise quando se imagina milionário, eu quero que ressoe no seu corpo todos os animais que seu econegócio vegano salvou. Eu quero que ressoe no seu corpo todo o lixo que seu econegócio eliminou, caso você tenha conseguido vender muito mais do que os negócios comuns. Você precisa entender que você é um epicentro de solução e que gerar muito dinheiro com isso te fortalece, fortalece a sociedade, fortalece tua comunidade, fortalece o mundo e te aproxima dos teus valores pessoais. Porque quem tá aqui, eu sei que tem valores parecidos com o que a gente trabalha aqui na Rede Empreende Verde. Então, aqui foram os 14 hábitos, né, que você pode estar tendo aí, que estão boicotando ou que podem estar boicotando o seu econegócio. Então, deixa eu só dar alguns recados finais. Se você ficou até aqui, primeira coisa, muito obrigado, mas eu queria que você colocasse em uma palavra qual foi a coisa que essa aula aqui representou para você, ou qual foi o sentimento, ou qual foi o ensinamento que mais bateu ali, só para eu entender um pouquinho do que significou para você. Segunda coisa, lembra que na segunda, terça e quarta que vem eu vou dar um treinamento muito poderoso. Esse treinamento vai ser vendido por R$497 e ele vai mostrar o jeito errado e o jeito certo de vender produtos e serviços sustentáveis. Se você estiver no grupo de WhatsApp onde eu libero essas aulas, você vai ter o direito de assistir ele ao vivo. Mas ao vivo, depois ele sai do ar, porque eu vou vender ele por R$497. Se organiza, põe na agenda, avisa a família, avisa teus amigos mais próximos que segunda, terça e quarta-feira da semana que vem você tem um compromisso com você mesma, com o seu econegócio, com sustentabilidade, de uma maneira que você vai ampliar muito mais sustentabilidade aprendendo a vender. Então, é um dia muito importante para você. Esteja no meu grupo de WhatsApp. Se você ainda não tá, clica no link da bio, que vai te levar para uma página que explica o evento. E você vai poder entrar no grupo de WhatsApp onde as aulas vão ser liberados. A Pamela dizendo assim, reacendeu a chama da vontade de continuar. Aloha, minha linda! Não me conta que você estava com vontade de desistir, que eu... Me dá aqui, ó, pipi, pipi, pipi. Porque o mundo precisa de negócios sustentáveis. Se você tem um negócio sustentável e não está conseguindo vender, é só fazer certinho. Vem comigo.
E como recado final, ainda eu quero dizer que se você já é meu aluno, se você ainda não é meu aluno, eu recomendo que você conheça o método Sustente-se, que é uma metodologia, 10 passos, que inclusive se você entrar na minha bio, tem lá um vídeo que explica toda a metodologia, todos esses 10 passos para você ter um produto altamente vendável, para você aprender a despertar o desejo de compra do seu ecoproduto. Então, você entra lá, entende o método, é o seu momento para fazer isso. Se você não é meu aluno, então eu recomendo que você conheça o Sustente-se e entenda como ele pode melhorar a sua vida imediatamente agora. Lembrando que o Sustente-se tem 90 dias de garantia. Ele vale R$ 797. Mas se em 90 dias você não faturar e comprovar que executou o Sustente-se pelo menos o valor do investimento, você pode voltar que a gente devolve seu dinheiro e ainda analisa o que você fez de errado. Então, tudo que eu tô fazendo aqui é para te deixar seguro da decisão que você tem que tomar, entendendo que é uma boa ferramenta. Agora, se você é meu aluno e já tem o Sustente-se, talvez seja o momento de você entrar para o meu time Empreende Verde, para a comunidade, porque tá cada vez mais ebulindo, as coisas ali estão numa velocidade muito maior, as pessoas estão interagindo muito mais, a gente está fazendo os primeiros encontros ao vivo, que está sendo uma coisa muito mágica. Então, e essa promoção dos 50 primeiros vai acabar. Isso daí vai dar um acesso vitalício com uma mensalidade de R$50 por mês que nunca vai ser aumentada, sendo que com certeza quando essa rede crescer tudo vai aumentar, o Sustente vai aumentar, o plano de ação já aumentou do ano passado para cá, então a comunidade tende a ser mais cara, então se você tiver nesse plano vitalício dos 50 primeiros, nunca vai aumentar para você. Você vai ter desconto na inscrição de vários produtos. Você vai ter prioridade para se inscrever em turmas que têm vagas limitadas. Você tem o meu acompanhamento. Você tem acesso à plataforma. Enfim, tem uma série de coisas que você pode se beneficiar. Agora, se você já é meu aluno do Sustente e já faz parte do time Empreende Verde, saiba que você tem um hot seat que você pode resgatar com um desconto pelo valor do ano passado. Então, todo mundo que é meu aluno, que tem o Sustente-se e que tem o time Empreende Verde, tem direito a um hot seat. O que é um hot seat? É uma sessão aonde você traz a sua demanda, a coisa que mais te preocupa, o seu maior problema do momento, e em uma sessão a gente vai criar um plano de ação para resolver isso. Sempre eu vou trazer nuances muito fortes de vendas, então em um hot seat também você pode aumentar as suas vendas. E se você é meu aluno do time, da comunidade, você tem um hot seat liberado para você pelo valor do ano passado. E você também, todos os meus produtos estão com 90 dias de garantia. Então, se você investir no hot seat e em 90 dias não faturar pelo menos o valor investido, você pode voltar e pedir seu dinheiro de volta, porque tudo que eu tô te ensinando a vender, eu tenho certeza do que eu tô fazendo com vocês. Agora, se você é o tipo de pessoa que tá muito desesperada, dizendo, cara, eu tô aqui pensando em desistir, que nem ela disse aqui que tava, e que tava meio preocupada, o produto que eu mais te indico é o plano de ação. Porque quando eu escrevo o plano de ação da sua ecomarca, a gente faz uma reunião de 1h20, onde eu faço o diagnóstico da sua empresa, entendo o que você vende, o valor que você vende, que mercado você tá, que concorrência você tem, a gente faz todo um mapeamento. Eu te conduzo numa reunião de diagnóstico da tua empresa por 1h20, 1h30. Depois que a gente encerra aquilo, eu sento a bunda na cadeira e eu escrevo o plano de ação da tua ecomarca. Não só colocando as metas do que você tem que fazer, mas como eu estou vendo o plano de ação para quem já é meu aluno Sustente, ela vai ter assim, para você executar essa tarefa, assista a aula X, Y e Z, que vão te apoiar nessa atividade. Então, chega não só a tarefa do que você tem que fazer no seu plano de ação, chega mastigadinho sobre o que você precisa assistir para chegar nesse resultado. Então, se você está desesperada, o plano de ação é a ferramenta mais forte que você pode conhecer. Mas, quem tá aqui, não compre agora. Espere até semana que vem, porque a oferta que eu vou fazer no último dia, na quarta-feira, na terceira aula que eu vou dar desse treinamento gratuito, ela é tão extraordinária, mas ela é tão fantástica, que quem tá meio que balançando vai pulando a cadeira querendo essa oferta aí, porque ela tem muitas vantagens, e a primeira pessoa que comprar, essa pessoa vai estar nas nuvens. Ela vai dizer, meu Deus, como o mundo é generoso, que bom que eu te conheci. Então, se fosse você,
Se não puder estar em nenhuma das aulas da semana que vem, esteja na de quarta-feira, porque a sua vida pode mudar nesse dia de verdade. Então, deixa eu ver aqui vocês. Muito obrigado, maravilhoso te conhecer. Obrigada. Deixa eu dar uns prints aqui. Ai, não consigo dar o print sem pegar na mão na frente. Agradecendo a audiência de vocês. Espero vê-los na terça-feira que vem. Todos os conteúdos são muito poderosos. A aula de terça-feira que vem, inclusive, é uma das aulas desse treinamento sobre como vender seu produto ou serviço sustentável do jeito certo. Ela vai estar imperdível. E na quarta-feira eu abro essa oferta, que é uma oferta muito especial, porque eu estou num programa que se chama Facilita 2025, que inclusive foi o que me fez liberar esta aula sobre os 14 hábitos que você pode estar executando e que boicotam o seu econegócio. Esta aula aqui fica sempre disponível, sempre não, mas nesse período da promoção do meu curso, ela fica disponível por 24 horas, ou seja, amanhã, 19 horas, ou melhor, agora é 21 horas, então amanhã, 21 horas e 21 minutos, essa aula aqui sai do ar. Se você precisar assistir de novo, já senta e já se programa, que eu vou terminar de postar ela aqui, e eu vou te pedir com todo o meu carinho, se você achou que foi valorosa essa aula, chama também aquele teu amigo eco que pode estar precisando desse conteúdo, porque vai fazer muito bem para ele, vai fazer muito bem para mim, e a gente vai aumentar a sustentabilidade, melhorando a vida dos nossos amigos, porque eles vão aprender a vender. Meu beijo, aqui vocês show, sempre é bom aprender e com essa energia é top. Muito obrigada, meu amor, Mami Petricicla, sejam muito bem-vindos, espero vocês nos próximos conteúdos. Eu ainda tô para abrir uma live surpresa na quinta-feira, ainda não sei o conteúdo, mas vocês têm aqui o como tornar seu ecoproduto altamente vendável. Se você quiser ela, escreve altamente vendável no meu inbox, que você vai aprender em uma aula como transformar o seu ecoproduto em um artigo altamente vendável. Essa aula do altamente vendável fica disponível só até 12 de fevereiro, depois ela sai do ar porque ela tá só por 30 dias. Beijos, tchau, tchau!